Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí mais uma vez me assistindo. Eu sou o professor Alan. É muito bom estar aqui com você nessa preparação para a prova da aeronáutica, para o EAA 2026. Espero que todos vocês estejam animados com a possibilidade de fazer a prova, né? Ano passado foi uma surpresa, né? A prova veio muito mais fácil. Vamos ver o que a aeronáutica reserva para a gente. A gente não sabe se a aeronáutica vai compensar, aumentando a dificuldade, ou vai seguir esse padrão de colocar mais fácil mesmo. Então, espero que todos vocês estejam se preparando bem. E hoje a gente vai trazer aqui a terceira parte dessa revisão, que eu vou trazer alguns assuntos ali muito cobrados, muito requisitados na prova, que são os assuntos de sistema de controle, a parte de máquinas, né, tanto transformadores quanto máquinas girantes. E aí a gente separou 12 questões para a gente poder trabalhar diversas temáticas que podem vir a ser cobradas. Não me limitei somente a questões do próprio OEA, até porque havia questões interessantes em outras provas, como por exemplo da Cisgran Rio, e outras bancas no caso. Tá? Mas a maior parte que eu peguei foi das provas da aeronáutica, inclusive das provas de 2011, que eu não sei o que aconteceu, com a banca naquele ano, mas eu acho que eles estavam com raiva dos candidatos e botaram a prova daquele jeito. Então, já que a prova foi um pouco mais difícil, eu preferi pegar questões mais difíceis, porque é melhor preparar para o mais difícil, e envio mais fácil, fica mais fácil de fazer, tá bom? Então vamos começar aqui com a primeira questão que a gente separou, que é a questão do sistema de controles, uma questão polêmica de 2024, tá? Uma questão que deu o que falar aqui entre nós professores, a gente até teve um certo debate aí sobre essa questão, e aí eu queria trazer ela para vocês também, trazer como é que a banca entendeu essa questão, tá certo? Então, vamos lá. Questão número 1, tá? Foi da prova do EOA 2024, fiz essa prova também, tá bom? Para o cargo de engenheiro da Direns, né, que é a própria banca da aeronáutica. Tá? Um sistema de controles industrial tipo PI, ou seja, proporcional integral, opera em uma planta cuja dinâmica é modelada por um polo real, um integrador puro e um ganho estático. A saída é monitorada por um sensor de ganho KS. A sintonia do controlador foi devidamente ajustada para o desempenho específico. Entretanto, uma falha no sensor alterou o ganho KS para metade do valor original. Então, esse ganho KS, que é o ganho de realimentação do sensor, ele tinha um certo valor e devido a uma falha, ele passou a ser KS sobre 2. Eu vou usar a nomenclatura KS0 para indicar o valor KS original e KS0 sobre 2, ok? Metade do valor original e ocasionou um erro de regime permanente para uma entrada do tipo degrau. Nessa nova condição, qual a medida para que o controlador retome o erro estacionário nulo? Ou seja, eu vou ter que fazer alguma dessas medidas aqui, dessas 4 opções que ele me deu, para que o erro em regime volte a ser nulo. Opa, se volte a ser nulo, significa que ele era nulo antes do meu erro acontecer aqui com KS. Então, tem uma dica aqui não explícita, mas implícita. Tá? Ele quer que o controlador volte a ter erro estacionário nulo. Então, que ele volte a ter o EDT igual a zero. A grande pegadinha dessa questão reside justamente nesse EDT. Quem é esse EDT? É esse sinal aqui? É Y de t, desculpa, é R de t menos Y de t ou é alguma outra coisa? E aí é isso que a gente vai discutir, tá bom? Então, vamos avaliar aqui primeiro, tá? Vamos olhar primeiro aqui a nossa. Vamos dar uma simplificada no nosso diagrama, tá? O que é que a gente tinha? A gente tem aqui o nosso ganho, o nosso PI, tá? Então ele pode ser reescrito dessa forma. Eu tenho um zero adicionado e um polo na origem, né? Que é o meu integrador. Eu tinha meu ganho KS original. Quando eu tinha meu ganho KS original, que era o KS0, o meu erro em regime era igual a zero. Primeiro, eu vou assumir que o EDT, como isso aqui está explicitado, esse EDT aqui é o valor que eu estou assumindo como sendo igual a zero, tá bom? Ele falou do sinal de erro, tem um sinal de erro aqui, então eu vou usar as pistas que a questão está me mandando. Então, é igual a zero. Um, KS aqui, se a gente fizer, quando depois eu aplico o erro, KS, o erro não, desculpa, quando acontece essa mudança de parâmetro aqui, que é equívoca, o meu KS cai pela metade, e aí agora eu tenho um erro diferente de zero, tá? Então, para a primeira condição, erro nulo. Na segunda condição, erro não nulo. Vamos ver quais são as consequências dessas afirmações, tá? É, a gente vai ter o seguinte: minha saída no domínio da frequência pode ser dada por essa função de transferência aqui, é o termo do ramo direto no caso aqui eu pego o termo em malha aberta, né? Que é esse elemento aqui, o meu ganho em malha aberta. Aqui em cima é o meu ganho em ramo direto, tá bom? E eu aplico aqui minha realimentação de malha e eu vou obter essa função de transferência aqui, ok? Meu R de S, que é isso aqui, vai ter essa função de transferência aqui, e aí multiplicando meu R de S por essa função de transferência, eu acho o meu Y de S. Se você quiser dar uma pausa
para poder tentar resolver e simplificar, fica à vontade, eu acho um bom exercício, tá bom? Mas a ideia aqui é seguir, porque eu estou esperando que vocês já estejam preparados para fazer esse tipo de simplificação, tá bem? Então dá uma pausa, tenta fazer e aí volta a seguir com o vídeo, tá bom? E a gente vai ter o seguinte: quando eu aplico o meu erro tendendo para infinito, tá? Eu aplico, né, o teorema do valor final para a transformada de Laplace e aí perceba uma coisa: se a gente simplificar, a gente vai ver que esse corta com esse corta com esse corta com esse. Nenhum desses parâmetros, o parâmetro TI, que é um dos parâmetros que ele vai requisitar aqui, ele some quando eu vou aplicar o erro em regime. Nenhum desses parâmetros interfere no meu erro. Ou seja, o meu erro não depende de KS. Ora, se ele afirma que após alterar esse parâmetro KS meu erro mudou, não pode ser esse sinal de erro aqui, porque esse sinal de erro não depende de KS. Então, qual seria o sinal de erro que a gente vai usar? Essa questão está se referindo não a esse erro, é, mas ao erro real, ou seja, não a diferença, não esse sinal que vai entrar no controlador, mas a diferença entre a minha referência e a minha saída, tá certo? Se é isso, então a gente vai fazer uma alteração. O erro que a gente tinha calculado antes era vezes KS. Agora KS não vai entrar mais aqui nessa conta, tá bem? Então, fazendo essa alteração, a gente vai encontrar esse. É basicamente a mesma estrutura, tá? A diferença é que eu não vou ter o KS multiplicado aqui. O KS sumiu, tá? Por que KS, tá? Esse sinal de erro é quem? É a minha referência menos esse sinal aqui. Esse sinal X é quem? Y vezes KS, tá bom? É por isso que ele estava aqui. Agora a gente está querendo saber o erro real. Esse e esse. Beleza. Quando eu aplico o limite para isso, perceba que agora o KS ele não aparece mais aqui em cima. Se ele não aparece mais aqui em cima, esse vai cortar com esse corta com esse. E aí eu vou ter que o meu erro agora depende sim de KS. Tá? Então o meu erro depende de KS. Como ele falou que minha condição inicial era erro nulo, eu vou ter então que para ser erro nulo, o KS0 tinha que ser igual a 1. Ou seja, minha condição inicial de KS tinha que ser valor igual a 1. Se isso é verdade, quando eu caio pela metade, meu KS novo passa a ser 1 sobre 2. Perceba que nessa situação, o meu erro passa a ser agora menos A. O que isso significa? Quando o meu R é negativo, quando eu uso o meu R como o meu valor positivo, eu estou usando o seguinte: se o meu Y, a minha saída tiver, eu tenho o meu R aqui. Se minha saída estiver abaixo do R, meu erro ele é positivo. Se minha saída estiver acima do R, o meu erro ele é negativo. O que é que isso significa então? Que o meu Y em regime permanente é o dobro, para ele passar a ser o dobro do valor do meu erro. Ok? Pronto. Então descobrimos o que está acontecendo. O que é que eu faço agora? Eu tenho que avaliar cada uma das alternativas que ele me dá e ver se elas realmente são capazes de resolver o problema que aconteceu, que é o meu erro agora, ele sai de zero para que a saída seja o dobro da minha resposta de referência. Quais são as opções? Então vamos começar aqui com a letra A. O que acontece se eu dobrar o valor de KC e manter o valor de TI? Nada. Por que nada? Porque a gente já viu que KC e TI não interferem tanto no meu erro EDT quanto nesse erro aqui real que eu calculei. Se KC e TI não interferem nesses erros, eu posso eliminar essa alternativa. Vamos para a letra B, então. Inverter sinal de KS. O que acontece se eu inverto sinal de KS, tá? Eu faço aqui ser negativo. Ou seja, a mesma coisa de eu estar aplicando aqui uma realimentação positiva. A gente já viu que para os sistemas serem estáveis, minha realimentação tem que ser negativa. Se eu tenho uma realimentação positiva e eu tenho polos aqui negativos no semiplano esquerdo, o meu sistema se torna instável. Se o meu sistema se torna instável, então aí se eu já não conseguia manter o erro, é agora que eu não vou conseguir manter o erro mesmo. O erro vai estourar para infinito e o meu sistema vai instabilizar. Tá? Então, letra B também não pode ser a alternativa. Tá? Então vamos para C agora. Se letra C diz o seguinte: manter o valor de KC e reduzir o valor de TI. Pelo mesmo motivo da letra a letra C é inválida. KC e TI não interferem nos erros aqui dessa questão. Então, nosso gabarito só pode ser a letra D, reduzir o valor de RT para metade do valor desejado. Então, vamos verificar se é isso mesmo, tá bom? Então, quando eu reduzo o RT para metade, eu vou ter que a minha saída vai ser A sobre 2, não é isso? Então, quando eu multiplico, eita, meu erro não foi para zero. Mas está dizendo que é o gabarito. Ou seja, essa questão tinha que ser anulada, né? Aí que tá. A banca não anulou essa questão.
Ao meu entender, chegando nesse ponto, no entendimento mais natural do que é o erro, que é das duas uma, ou é esse sinal de erro aqui, e a gente já viu que ele independe dos parâmetros, então não poderia ser ele, ou é o erro real, que é a segunda possibilidade, que é o erro em que a diferença entre esse sinal e esse sinal aqui. E também nesse aqui, nenhuma dessas alternativas produz o efeito desejado. Então, na observação mais natural do problema, a gente tem que aqui é uma questão passiva de anulação. Mas a banca não anulou. Qual foi o entendimento da banca? O erro que a gente estava trabalhando não era nem o primeiro sinal de erro, tá? Nem o primeiro sinal de erro, nem o segundo sinal de erro. Era uma terceira consideração que a banca fez. Ou seja, a banca fez uma gambiarra para não anular a questão, tá? Na minha opinião, a banca fez uma gambiarra para não anular a questão. Qual foi a gambiarra que a banca fez? Tá? Ela disse o seguinte: o erro que a questão queria. Ei, calma. O erro que a questão queria não era os erros clássicos em que eu avalio os sinais simultaneamente, ou seja, ele tá avaliando RT ao mesmo tempo que avalia Y de T, ou se fosse outra opção, ele avalia RT e avalia o sinal de realimentação. Não é isso, não é isso. Ou seja, o que a banca queria, o que a questão queria, na verdade, era é, um conceito de erro que foge ao conceito clássico, que é o seguinte: ah, tá, eu queria que o valor fosse tal, mas o valor for 2 tal. Então, assim, para meu valor voltar a ser tal, o que é que eu preciso fazer? Mesmo que o sistema esteja apresentando um erro entre os sinais de entrada e saída, mas eu quero que a minha saída siga a referência que eu queria, que eu planejei. Eu planejei que saísse, por exemplo, A, está saindo 2A. Eu quero que volte a sair A. Como é que eu faço isso? Tá? Qual desses elementos eu posso fazer? Veja, isso é possível de ser feito, mas é uma gambiarra, porque não é o objetivo do sistema de controle. Até porque, até em termos de tratamento de sistema de controle, é uma gambiarra. Você não está resolvendo o problema, você está resolvendo que a sua saída saia do jeito que você planejou. Mas você não está resolvendo o problema que causou, que foi causado, ou seja, a causa disso não está sendo resolvida. Tá bom? Mas, ainda assim, é uma possibilidade. Então a banca rejeitou os recursos e validou, não, vai ser letra D o gabarito. Tá? Então, ó, o erro que a questão queria não era o conceito clássico de comparação simultânea de sinais, mas a correção da alteração do valor y provocada pelo erro KS. Ou seja, KS provocou um erro, então eu quero que vocês corrijam esse erro como? Em relação não ao sinal de referência, em relação ao valor anterior, que é o que eu queria. Tá certo? Então, como agora o meu R caiu pela metade, o meu R vai ser menos A sobre 2. E a gente tem que lembrar que, como eu só mudei o valor de a proporção continua a mesma, ou seja, o meu Y continuará sendo o dobro do meu R de T. Se isso acontece, então Y vai ser o meu A. Ou seja, nesse sentido, a alternativa D é a única que satisfaz o comando da questão, tá certo? Nesse sentido. Então, a gente restaurou, né? O valor de Y era A, né? Porque não tinha erro, o erro era zero. Então, Y era A. Y passou a ser agora 2A, e com essa alteração, eu consegui fazer meu Y voltar a ser A. Tá? De novo, eu acho uma forma ruim de lidar com o texto. O texto foi mal escrito, deveria ter sido estabelecido o que ele queria em relação ao valor anterior, ou seja, que ele queria que voltasse para o valor anterior. Como isso não foi estabelecido, na minha opinião, a questão deveria ser anulada, mas a banca não anulou. Tá? De qualquer forma, por eliminação, se você. Ah, poxa, tá anulada na minha cabeça. Mas, por eliminação, dava para ver claramente que A, B e C estariam erradas em qualquer um desses três vieses. Tá bem? Então, essa seria uma forma de você enxergar essa questão. E aí fica. A primeira questão, a gente abriu de um jeito bem polêmico, com a questão bem polêmica aqui. O gabarito dela é a letra D. Agora a gente vai para a nossa próxima questão. A gente começou alto, vamos dar uma descida aqui e vamos simplificar um pouquinho nossas análises, tá? Muito bem. Questão de número 2 foi da prova da Transpetro de 2023 para o superior, tá bem? Da banca 6 Gran Rio. Diz a seguinte: a função de transferência de Laplace mostrada a seguir corresponde a um sistema linear, contínuo e de terceira ordem em malha fechada, em função do ganho K. Tá bom? Então tem uma realimentação ali e o meu ganho K está como parâmetro variável, que aí permitiria a gente de montar o LGR. Determinado valor do ganho K, um dos polos do sistema estará na origem do plano S. E os outros dois polos estarão nas seguintes posições, ele quer que a gente marque a alternativa. Veja, questão muito interessante, tá? Se ele fala que um dos polos vai estar na origem, então vamos escolher aqui. Se é um sistema de terceira ordem, eu posso ter polo 1, 2 e 3. Esses polos podem ter dois iguais, ou até três iguais, ou podem ser os três distintos. Tá bem? Então, esses polos, se um é na origem, então vou ter que o S3 é igual a zero, e se o S3 é igual a zero,
Se eu colocar na forma aqui, naquela forma, né, S mais S3, se isso aqui é zero, eu apagaria e ficaria nesse formato aqui. Então, se o meu sistema vai passar a ser nesse formato aqui, o que é que vai ter que sumir da minha equação característica? O meu termo independente. Porque se some o meu termo independente, eu consigo pegar esse S1 e colocar em evidência. Ficaria S, AS ao quadrado, BS, opa, perdão, BS mais C. Ou seja, meu termo independente sumindo, eu consigo fazer isso. Então, o que ele deseja que eu faça é que esse cara aqui seja igual a zero. Esse cara sendo igual a zero, sumiu meu termo independente. Sumiu meu termo independente, eu fico com S que eu consigo colocar em evidência. Esse S que eu coloquei em evidência é justamente o meu polo na origem, né? Que foi o que ele disse que para esse valor de K, para um determinado valor de K, um dos polos vai para a origem do plano cartesiano, do plano complexo. Então a gente consegue descobrir que o valor de K não é simples, é uma equação algébrica tranquila. Então eu consigo descobrir que o valor de K é 25. Substituindo na minha equação, eu fico com essa função transferência aqui. Então eu tenho meu polo na origem e eu tenho meus dois outros polos. E aqui, gente, é resolver a equação de segundo grau, tá? É ensino médio. A gente pode resolver por Bhaskara, se você quiser, ou a gente conta os parâmetros alfa, né, e ômega n. O alfa, a gente tem que lembrar que o parâmetro B aqui, né, se a gente voltar aqui, ó, parâmetro B seria esse parâmetro aqui que multiplica o S. Ele é 2 alfa, então daqui eu consigo ver que alfa é igual a 3. E aqui eu tenho que lembrar que isso aqui é o meu ômega n, né? O meu termo independente da equação do segundo grau é o meu ômega n ao quadrado. Então, se ômega n ao quadrado é 25, ômega n igual a 5. E aí a gente vai ter esses parâmetros aqui. Aplicando na fórmula para a gente poder determinar as raízes do polinômio em função de alfa e ômega n, a gente vai encontrar, só substituir, a gente vai encontrar, então, eu tenho duas raízes. Parte real em menos 3, né? Então eu já consigo ver que aqui é a letra C, peço perdão aqui, acho que houve um erro na hora que eu fui fazer, deu uma deslocada. E a parte imaginária é J4. Então, a única alternativa que pode ser é a letra C. Tá? Questão bem mais simples ali do que a primeira, com considerações um pouco mais diretas, tá? Mas não deixa de ser importante e interessante a gente ter essas noções do LGR, tá? Assim, caso ele pedisse, a gente não seria capaz de montar o LGR. Por qual motivo? Ele não deu para a gente os polos em malha aberta, tá? A gente sabe que para K igual a 25 eu tenho um polo na origem. Eu não sei quais são os polos em malha aberta. Se eu não sei quais são os polos em malha aberta, eu não sou capaz eh, de determinar qual é o LGR do sistema. O que é que eu posso determinar com certeza? Eu não tenho zeros em malha aberta, porque os zeros em malha aberta são os mesmos zeros em malha fechada, tá bom? Mas isso aí pode ficar para outro momento, tá? Não é o objetivo dessa questão. Muito bem, então vamos agora para a questão de número 3, tá? Também prova da Transpetro, tá? Mas agora para profissional de nível médio, da banca CES Gran Rio. Diz o seguinte: em uma indústria de alimentos, um controlador PID, proporcional integral derivativo, é empregado para regular a temperatura de um forno industrial. Durante a operação, técnicos notam os seguintes comportamentos. Primeiro, tá? Aqui, ó. Primeiro, a temperatura dentro do forno nunca atinge o set point desejado, sempre ficando abaixo, independentemente da duração da operação. Então, primeiro elemento. Isso seria uma característica de que tipo? De falha onde? No P, no I, no D? É isso que a gente vai avaliar. Segundo, então marcar aqui o segundo. Quando o forno é ligado, há um rápido aumento de temperatura, mas esse aumento diminui drasticamente à medida que se aproxima do set point. Beleza? De novo, a gente vai fazer a mesma pergunta. Por fim, terceiro, em resposta a uma perturbação, como a abertura da porta do forno, o sistema tem uma recuperação muito lenta, demorando a retomar a temperatura alcançada. Muito bem, gente. Então, a partir dessas três afirmações, com base nesses sintomas, sugere-se má configuração dos seguintes componentes do controlador PID. E aí ele dá para a gente algumas opções. É no P? É no I? É no D? É em dois deles? São em três deles? Então, a gente vai justamente fazer essas observações a partir daquilo que a gente vai estar vendo nas assertivas. Beleza. Então, o que é que a gente pode inferir da questão, que a questão já dá para gente? A questão diz que já tem um PID, ok? Operando o forno, e esse PID operando o forno vai ter as três componentes: proporcional, integral e derivativa. E ele quer que a gente determine quais dessas características está com defeito. Para isso, a gente precisa analisar quais são as características de comportamento do P, do I e do D, ok? E, a partir disso, a gente vai comparar com o diagnóstico, com as assertivas, e a gente vai conseguir determinar se o diagnóstico está correto ou está errado, né? Ou então para onde o diagnóstico aponta, né? Então vamos começar com o modo integral, né? A parte integral. O integrador age em cima do erro acumulado. Primeiro ponto, tá? Então o que, é que ele vai fazer?
A gente tem aqui a nossa função de transferência, tá bom? Então aqui vai ter meu sinal de realimentação, aqui vai ter meu sinal de referência, mais menos, isso vai gerar para mim um EDT, igual a gente viu na primeira questão. O EDT. Esse EDT vai passar pelo controlador. Então esse controlador vai ter uma parcela integral, diferencial e proporcional. A parcela integral é responsável pelo seguinte: ele vai pegar o sinal de erro, EDT, e vai integrar ele, ou seja, ele vai começar a agir em cima do acumulado do erro. Perceba que interessante isso. Se eu ajo em cima do acumulado do erro, no começo eu vou ter um erro muito pequeno, um erro muito acumulado. Logo, a minha ação integral ela vai demorar, ela vai precisar de uma certa quantidade acumulada do meu erro, tá? Então, por exemplo, vamos supor que o meu sinal de referência é esse, meu y de t é esse. Perceba que aqui, ó, a integral desse ponto a esse ponto é muito pequenininha. Então, o meu ganho integral ele vai calcular em cima dessa área. Como essa área é pequena, eu vou ter uma resposta do ganho integral pequena no começo. Quando eu começo a passar o tempo, essa área começa a ficar maior e eu começo a ter uma resposta, eu começo a ter uma ação corretiva mais efetiva do ganho integral. Então a gente pode afirmar que a sua ação é mais perceptível em baixas frequências. Por que baixas frequências? Quando eu estou no final do meu transitório, o meu regime da frequência ele tá em frequências mais baixas, porque justamente eu estou me aproximando, eu tenho um sistema menos oscilatório, eu tenho um sistema com menos variações de parâmetros e, portanto, eu tenho, eh, eu tenho mais área acumulada também, justamente pelo tempo que passou. Ou seja, a ação do integrador ela é mais fortemente visualizada no fim do transitório. Isso é uma coisa importante. Além disso, a principal atuação do ganho integral, da ação integral, é na redução do erro. Então, a ação principal da parte integral é o erro. Quais são as desvantagens, então? Essa é a vantagem do integral. Quais são as desvantagens que acontece de eu empregar o ganho integral? A gente tem a redução da estabilidade relativa, tá? Quando eu aplico um integral, eu aplico um polo, embora eu tenha aplicado o zero também, aplico um polo extra, e esse polo extra faz com que o meu sistema perca parte da sua estabilidade relativa, né? Porque esse polo primeiro é aplicado na origem. Então, a gente vai ter uma redução da estabilidade e uma redução na velocidade da resposta. Agora perceba uma coisa, isso não é um defeito, isso é uma característica da minha ação integral. Então veja, resposta lenta, eu não posso falar, isso é um defeito da ação integral. Isso é uma característica da ação integral. Eu preciso de outras partes do meu P e D, né? Se eu tenho o meu I com esses defeitos, eu preciso que o meu P e meu D sejam usados para poder cobrir essas falhas, tá bom? Então, onde é que eu tenho que verificar se o meu I está funcionando ou não? Nessa parte aqui. O principal propósito dele é gerar erro nulo quando eu tenho um degrau. E como a minha referência é uma referência estática, posso considerar que ele é um degrau, tá certo? E aí o meu erro do forno deveria ser zero. A gente já viu que o forno não consegue colocar o set point, se igualar ao set point. Tá aqui meu set point, o meu forno sempre vem ó, abaixo do set point. E isso indica que eu tenho um problema sim na minha parte integral. Disso a gente consegue determinar que já não é a letra A, já não é a letra C, já não é a letra D, porque a parte integral certamente faz parte disso. Então, eu já eliminei 3 aí. Agora eu tenho que descobrir se é só a integral ou a proporcional também faz parte. Tá? Mas eu não vou deixar de avaliar a derivativa, mesmo que a gente saiba que ela não faz parte da resposta. Muito bem, pessoal. Então vamos aqui para o diferencial, tá? A gente vai ter que o diferencial ele vai agir em cima da variação do erro, ou então do derivado do erro. Tá? Então vamos reavaliar. A gente tinha que o nosso sinal de erro era esse aqui, né? Na verdade, esse não era o sinal de erro, tá? Aqui é o sinal de referência, aqui minha saída, e essa diferença aqui é o meu erro. Vou determinar aqui então o sinal de erro, tá? Se eu subtrair o de cima menos o de baixo, meu sinal de erro passa a ser esse aqui. Então perceba o seguinte: enquanto o ganho integral calculava a área do sinal de erro, então ele só crescia mais para frente, o ganho derivativo é o contrário, ele calcula a derivada do sinal de erro. Então perceba que aqui ó, a derivada é mais inclinada, quando vai passando, a derivada vai ficando menos inclinada e em regime permanente, a derivada é zero, aproximadamente zero. Ou seja, diferentemente da da minha ação integral, a minha ação diferencial ela atua na variação do erro e, portanto, é mais perceptível em altas frequências, ou melhor, no começo do transitório. Então, no começo do transitório, a minha ação diferencial é mais evidente. No final do transitório, minha ação integral é mais evidente.
tá? Então, e eles se complementam nesse sentido, tá? E onde é que entra a proporcional? Já vamos ver, tá bom? Então, quais são as vantagens? A gente tem o aumento da estabilidade. O que é que o ganho diferencial faz? Ele adiciona um zero. Esse zero aumenta a estabilidade, tá? Ele reduz a oscilação e da velocidade da resposta. Então, ele mexe na velocidade da resposta. Já quais são as desvantagens, tá? As desvantagens são as seguintes: você tem a possibilidade de ação corretiva exagerada se o sinal de erro for muito grande. Então, se eu tenho, por exemplo, um sinal muito rápido, eu posso ter um sinal corretivo muito elevado. O que pode acontecer em sinal corretivo elevado? Eu posso gerar um pico sem que meu sistema seja oscilatório. Tá? Posso gerar um pico só das exponenciais, tá? Sem que o sinal do sistema seja oscilatório. A gente tem mais detalhes sobre isso na nossa aula Basics, tá? Lá do Organize. Então, se você quiser, se você já faz parte e quiser dar uma olhadinha, tá? Fica à vontade lá. Se quiser, pausa o vídeo, dá uma olhadinha lá. Tá com dúvida nisso? Pode ir lá, deixo isso bem explicadinho nas nossas aulas de Sistema de Controle 1 da Basics, tá bom? Acho que dá inclusive tempo ainda de assistir até o final da prova. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa mais fundamental ali, dá para você ver tranquilamente, tá bom? Muito bem. Se o sinal de erro variar muito rápido, e eu posso ter a possibilidade de criar picos no sinal, tá bom? Mas tudo depende do tipo de sinal. Além de eu ficar aqui, eu acabei não colocando, suscetível a interferências de alta frequência, tá bom? Ou seja, interferências de alta frequência pegam são a desvantagem aqui do controlador diferencial, da ação diferencial. Já a ação integral, ela tem problemas com interferências de baixa frequência. Interferências de baixa frequência são interferências com picos pequenos, lentas, entendeu? Interferências de alta frequência são picos maiores ou mais rápidos, tá bom? Então, eu tenho essa dificuldade. Beleza. Então, eu tenho que um lado e o outro. O diferencial pega no começo do transitório, o integral pega no final do transitório. Então o proporcional pega no meio do transitório. Não é uma boa descrição, não. Tá? O proporcional ele já é um pouquinho mais complicado porque ele não tem essas ações dinâmicas que o integral e o diferencial tem. Tá? Então, o que é que o proporcional faz? Ele age em cima do valor do erro. Então, eu tenho aqui meu sinal, ok? O integral vai acumulando a integral aqui do erro. O derivativo ele vai pegando a derivada do erro. E o proporcional vai fazendo o quê? Pegando o valor do erro, tá bom? Ele pega o valor do erro nesse ponto. Então, ele cresce um pouco mais rápido, no caso aqui ele vai decrescer, tá? A ação decresce. Mas assim, ela é um pouco mais rápida que a integral, um pouco mais lenta que a diferencial, meio que está ali no meio termo, mas ela não. Você percebe a ação onde? É um pouquinho difícil de divisar. E nem é um propósito assim tão grande de divisar. É mais fácil de divisa o I, o D, e o que não couber para os dois, aí você joga na conta do proporcional mesmo, tá bom? Então, é mais fácil você ver essas ações quando você tem o P sozinho, tá? Ou então P com D, ou então P com I. Você consegue ver essas diferenciações. Mas, quando está tudo misturado no P e D, já é uma tarefa um pouco mais ingrata, tá? Então a gente vai ter o seguinte: sua ação é de difícil discernimento por não acrescentar características dinâmicas ao sistema, tá? Ele consegue se movimentar os polos em malha fechada, mas ele não tem características dinâmicas próprias. Então não dá para divisar isso com tanta clareza. Se a gente for olhar, inclusive, o diagrama de Bode, tá? Eu sei que fugindo um pouco do escopo aqui de sistema de controle 1, o diagrama de Bode, deixa eu botar aqui. Eu estou falando do ganho de decibéis, tá bom? A minha ação integral, ela tem esse comportamento. Minha ação diferencial tem esse comportamento. A minha ação proporcional vai ter esse comportamento. Aqui são para altas frequências, aqui são para baixas frequências. Perceba que para altas frequências, isso aqui é para ser um ômega, para altas frequências, a minha ação diferencial se sobressai e a integral está atenuada. Para baixas frequências, a minha ação integral sobressai e a diferencial está atenuada. Agora, a minha proporcional ela é constante, independente da frequência, tá bom? Então, minha ação proporcional independe da velocidade da resposta, a gente pode colocar dessa forma. Ela depende única e exclusivamente do valor fixo do sinal de erro que está alimentando o controlador, tá bem? Quais são as vantagens, tá? Ou então, quais são as características positivas? O aumento de KP reduz erro se não for associado com I, tá? Se for associado com I, quem está ocupado do trabalho do I é o próprio, do trabalho do erro é o próprio I. O KP fica de escanteio, tá bom? Agora, se eu não tenho um integral, o KP que vai cuidar da parte do erro, tá certo? E aumenta a velocidade de resposta. Se, no entanto, eu tenho isso associado com o meu diferencial, aí quem pega esse papel é o diferencial. Quais são as desvantagens? O aumento de KP, ele aumenta as oscilações e o sobressinal da resposta ali, de novo, se eu não tiver associado com componentes integral ou diferencial.
tá bem? Ou seja, o KP tem essa dependência ali de com quem ele está associado e etc. Veja, P e D, cada um desses, a gente falou características gerais. É absoluto que eles vão fazer isso? Não. Dependendo do tipo. Isso aqui são a forma geral em que eles aparecem. Geralmente, normalmente, eles apresentam essas características. Mas é possível que, a depender do sistema, eles não apresentem tais características. Ok? Então a gente vai ter que essas são a regra geral de comportamento. A partir dessas regras gerais de comportamento, a gente vai avaliar agora sim cada uma das assertivas. Tá bem? Então a gente percorreu esse caminho longo para poder chegar aqui e poder dizer, pronto, agora é assim e assim. Muito bem. Primeiro, a temperatura do forno, dentro do forno, nunca atinge o set point desejado, sempre ficando abaixo, independentemente da duração da operação. Veja, o meu ganho proporcional ele não é capaz de zerar erro, ok? De regime zera erro de regime permanente. Então, eu não posso colocar na conta, isso é um defeito da proporcional. E também não é uma característica do meu ganho diferencial. Se não é característica do diferencial e do proporcional, essa teria que ser uma característica corretiva do integral. Como não está sendo corrigido, a gente diz que eu tenho um defeito na minha característica integral, tá? Então, defeito na parte integradora, já que o erro não é nulo, tá bom? Os demais é característica. No caso do integral, é erro, tá bem? Muito bem, vamos agora para a assertiva 2. Diz o seguinte: quando o forno é ligado, há um rápido aumento de temperatura, mas esse aumento diminui drasticamente à medida que se aproxima do set point. Vamos lá, tem algumas camadas aqui. Ele fala que quando o forno é ligado, ou seja, na ativação, quando o forno é ligado, você tem uma entrada da grau aqui de referencial, e aí a temperatura do teu forno vai ter o seguinte, pelo que ele descreve, um rápido crescimento, mas quando ele chega no final, ele começa a ficar lento. Chega perto do set point e começa a ficar lento, tá? Veja, o crescimento rápido aqui se deve ao ganho diferencial. A gente viu que essa diferenciação entre começo do transitório e final do transitório está associado começo do transitório ao diferencial, final do transitório ao integral. Então perceba que no começo do transitório ele tem uma ação rápida, significa que a minha ação diferencial tá ok. Foi o que a gente viu aqui, ó. A gente arriscou, não sobrou nenhum com ação diferencial aqui fazendo parte do problema, tá? A gente pode ser chatinho e dizer assim, poxa, mas seria ideal mesmo que a temperatura do forno aumentasse tão rápido, sabe? A gente sabe que temperatura, quando a gente está lidando com coisa refratária e tal, você tem que crescer a temperatura um pouco mais devagar. Mas sou eu, na parte de elétrica, querendo me meter na parte de mecânica, na parte de química, etc. Eu não vou, tá? Essa é uma afirmação que eu não vou fazer, não é o propósito, inclusive, da prova. Tá bem? Então, é, o ganho diferencial aqui está cumprindo seu papel, não faz parte do defeito. Mas está dizendo que esse aumento diminui drasticamente à medida que se aproxima do set point. Então, bom funcionamento do D, ok? Você tem alto crescimento inicial e mau funcionamento do P. A gente tem lentidão perto do regime permanente. Poderia ser trabalhado como do I, mas por que foi trabalhado como do P aqui? Do proporcional, tá? O P, quando ele é mal dimensionado, se eu tiver um I mal dimensionado, mas um P bem dimensionado, eu ainda consigo, né? A gente viu que o P não tem diferenciação de início e fim do transitório. Ele atua em toda a parte do transitório. Se eu tenho, perdão, se eu tenho um P bem dimensionado, mesmo que a parte I não consiga corrigir o erro, o P seria capaz de corrigir a velocidade, né? Se o I está ausente, a gente já viu que se o I está ausente, o P é responsável por velocidade e é responsável por diminuir o erro. Como o I está ausente, né, assim, está mal dimensionado, e o P não está conseguindo corrigir isso, então a gente também vai assumir que existe um mal dimensionamento na parte proporcional. E aí a gente consegue cravar já nosso gabarito, né, só com as duas primeiras. Ele tem que ser a letra E. Tá? Mas vamos avaliar a terceira para ver se a terceira está coerente ou se a terceira não dá um super para a gente, ei, a diferencial fazia parte. Vamos verificar isso direitinho, tá bom? Terceiro diz o seguinte: em resposta a uma perturbação, como por exemplo a abertura da porta do forno, o sistema tem uma recuperação muito lenta, demorando a retomar a temperatura alcançada. Gente, vamos lá. Recuperação lenta frente a perturbações. Talvez não dê para ter uma visão muito clara, porque veja, se a recuperação é lenta, nem o começo é rápido. Por exemplo, eu já estou com essa temperatura, né? Está aqui minha temperatura de referência. Aí eu estou com essa. Abre o forno, eu tenho uma redução de temperatura, e aí ele demora para poder chegar na temperatura. Gente, bota aqui sejam minutos. Veja, a gente não viu que o diferencial deveria atuar no início do transitório. Se ele não está atuando no início do transitório, deveria ser um defeito da diferencial também. Aqui deveria ter a diferencial. E não tem. Então, anulado. Vamos lá. Um, como é o nome? Uma perturbação é diferente da inicialização do meu forno. Quando eu inicio o meu forno, tá? Eu tenho minha referência e eu tenho, ó, tá vendo esse delta aqui, essa diferença? Ela é muito grande, tá?
a minha ação diferencial age em cima, como isso aqui é grande e no começo eu tenho uma aceleração muito grande, a minha diferencial age em cima justamente dessa derivada aqui. O que acontece? Aqui, a perturbação tem uma magnitude pequena. A derivada, então, de chegar daqui para cá, ela é pequena. Logo, a minha ação diferencial, ela é reduzida. Então, por mais que ela tente fazer, ela está bidimensionada e tenta fazer uma boa aceleração, como o meu sinal de erro é pequeno aqui e a minha derivada de erro é pequena, eu vou ter uma ação ínfima, tanto no diferencial quanto no proporcional. Embora tenha uma segunda possibilidade de resposta, tá? Então, a gente poderia associar o terceiro aqui a, com a parte integral. Como eu não consigo restabelecer, e justamente a gente já viu que perturbações de baixa frequência, ou seja, de baixa magnitude lentas, elas têm uma interferência maior no integral do que no derivativo, e isso dá para a gente uma margem, uma ideia de que quem está causando esse terceiro erro é justamente o mau dimensionamento do meu integral aqui, tá bom? Da minha parte integral. Mas não é somente isso, essa não é a única possibilidade, tá? Então, se fosse um problema no ganho integral, eu teria redução insuficiente do erro causado pela perturbação. Essa redução insuficiente é justamente o problema do erro, que ele está mal dimensionado, mas não somente isso, também a interferência sofrida com surtos, né, ou então com a interferências de baixa frequência. Já a parte do proporcional seria porque, como eu tenho o ganho proporcional mal dimensionado, eu teria uma resposta mais lenta, né? Que é justamente o que ele falou aqui, ó, uma recuperação muito lenta. Então, pode ser os dois. De qualquer forma, se complementam porque faz parte da resposta aí. A gente tem a confirmação de que o nosso gabarito é a letra E. Muito bem, pessoal, a gente vai voltar agora para o campo da aeronáutica, né? Vamos para o EOEAR 2014 para o cargo de engenheiro da banca, né, da Aeronáutica Adirense. Tá bom? Diz o seguinte: um autotransformador, teoricamente, é definido como um transformador de um só enrolamento. Porém, um transformador com vários enrolamentos ligados em série, em adição ou oposição, pode também ser considerado um autotransformador. A figura ilustra dois transformadores de dois enrolamentos ligados com autotransformadores. Observe. E aí a gente tem essas duas figurinhas aqui, ok? Perdão, essa e essa. E aí, com base no exposto acima, assinale a alternativa correta. Gente, a gente sai um pouco agora do sistema de controles, a gente vai entrar no assunto de transformadores, tá bom? Aqui é uma questão tranquila. A gente vai ver como é que a gente consegue montar o autotransformador a partir de um transformador, tá bom? É bem simples, tá? A gente tem as alternativas, elas mudam um pouquinho as coisas. Ó, primeiro, está dizendo que a ligação como autotransformador abaixador usando polaridade subtrativa, e o segundo, ligação como transformador elevador usando polaridade aditiva. Então ele vai ficar trocando abaixador por elevador e aditiva por subtrativa. Ele vai ficar trocando isso e vai ficar fazendo as combinações ali dele. Então a gente vai pular essa parte e a gente vai ver como é que a gente pode transformar, por exemplo, o primeiro aqui, como é que eu transformo nele num autotrafo, tá? Primeiro, a gente vê que ele faz a ligação aqui. Eu tenho a entrada da minha bobina primária e a saída da bobina primária. Ele pega a saída da bobina primária e liga na entrada da bobina secundária. Então, a entrada da bobina secundária, por sua vez, vai estar aqui a saída, vai ser a minha saída. Então, ó, 1, 2 da primária, o 2 da primária com 1 da secundária e o 2 da secundária é ligado à saída. A entrada do meu transformador, ele pega justamente os meus terminais da minha bobina primária. Fazendo essa conexão, agora basta organizar e perceber o seguinte. Tá vendo que a regra dos pontos aqui é aditiva, tá? Por quê? Ele é aditiva? Porque a minha entrada é V1 e a minha saída é V1 mais V2. Se é V1 mais V2, ela é aditiva. E como a saída é a soma e a entrada não é um valor único, então necessariamente a saída é maior que a entrada. Então ele é elevador. Então o meu trafo é elevador com ligação aditiva. Agora a gente vai para o segundo trafo, que é este aqui. Perceba aqui, vou fazer a mesma conexão. 1, 2, 1, 2. Perceba que o 2 está ligado no 2 aqui. Ou seja, eu tenho 1, 2, 2, 1. Meu 1 aqui está na saída, ok? E minha entrada são os dois terminais da bobina primária. E aí perceba o seguinte, regra dos pontos é negativa, aqui eu vou ter minha polaridade trocada, para cá. Então, V1, aqui V2, se eu considerar V1 positivo, V2 vai ser negativo. E aí, além de ser subtrativa, como essa subtração é esse valor menos um outro valor que é positivo, né? V1 ainda é positivo, então um valor positivo menos outro valor positivo vai dar um valor menor que V1 original. E, portanto, eu vou ter uma ligação subtrativa abaixadora. Tá certo? E aí fica fácil. É só ver as alternativas, aquela que se encaixa, tá? Alternativa D. Ligação do primeiro é elevadora, beleza, a gente já viu que é elevadora, tá? Porque
vai entrar V1 e vai sair V1 mais V2. E usando a polaridade aditiva, beleza? Eles, aqui, ó, esse e esse estão na mesma direção, no mesmo sentido. E o transformador 2, ela é ligação como autotransformador, ok? Abaixador, correto. Aqui vai entrar V1, aqui vai sair V1 menos V2. Bom, perdão. Aqui vai sair V1 menos V2, tá beleza? E é, como esse valor aqui é um valor positivo também e está subtraindo, esse aqui é maior que esse, então vai ser subtrativa, tá? Porque esse e esse, quando a gente reorganiza, ficam em sentidos contrários. Os pontos ficam em sentidos contrários. E aí o gabarito da gente é letra D. Essa aí foi bem tranquilinha, tá? Mas veja que é uma prova de 2014. As de 2011 já são um pouco mais intensas e pesadas e requerem um pouco da nossa atenção. Mas, se a gente tiver cuidado, a gente consegue, inclusive, encontrar algumas saídas ali, tá bom? Por exemplo, essa questão aqui é um exemplo muito legal disso. Uma indústria é alimentada por três transformadores, tá? Monofásicos ligados em delta estrela. Então, tenho três transformadores monofásicos ligados em delta estrela. Tá bom? Deixa eu já fazer os desenhos esquemáticos aqui. Deixa eu ver aqui. Com os seguintes dados nominais cada. Então, cada um dos transformadores, deixa eu pegar aqui, ele vai ser de 50 kVA, ele vai ser lado de alta 4.700 para 220, 60 Hz. Nos testes de aceitação, ou seja, teste de curto-circuito, perdão, nos testes de curto-circuito e circuito aberto, ele vai obter os seguintes parâmetros de medição. Cada transformador monofásico, tá? Em circuito aberto, a gente sabe que o circuito aberto é aplicado no lado de baixa tensão e eu vou elevando minha fonte até encontrar tensão nominal aqui, ou seja, 220 volts, tá bom? E aí eu encontro essa corrente aqui solicitada, quando isso acontece, é 10 amperes. E aí há um consumo, e esse consumo é majoritariamente atribuído às minhas perdas no núcleo de 1.300 watts. Coisa importante, tá? Quando eu faço esse consumo em 1.300 watts, significa que toda vez que eu aplicar tensão nominal, a gente sabe que esse consumo ele é majoritariamente dependente da minha tensão. Sempre que eu aplicar tensão nominal, então eu posso assumir que meu núcleo está consumindo 1.300 watts, tá? Já o ensaio de curto-circuito, ele é feito no lado de alta tensão, deixa eu apagar aqui. Ele é feito no lado de alta tensão, deixa eu botar aqui. E eu vou aumentando a tensão da minha fonte até encontrar a corrente nominal. Então a gente vai assumir que a nossa corrente nominal de primário é 32 amperes, tá? Mas a gente vai encontrar um problema, tá? A gente já vai explicar com ele. Mas ele diz o seguinte: se a minha corrente nominal é 32, e esses erros. E aqui eu tenho que lembrar de curto-circuitar o secundário, tá bom? Para poder fechar a corrente. Essa potência aqui, né? Eu tenho que usar o watímetro aqui. Eu tinha o watímetro no primeiro, eu tinha que usar também no segundo, tá? Esqueci de representar no primeiro. Essa potência consumida, ela é consumida com corrente nominal. Então, toda vez que eu tiver com carga nominal, com tensão nominal e carga nominal, eu vou estar consumindo essa potência aqui, tanto no primário, né, no global, primário e secundário. Por quê? No ensaio de curto-circuito, essa potência é majoritariamente atribuída às minhas perdas no cobre, nos enrolamentos, tá bom? Qual é o erro que eu tinha comentado, tá? É o seguinte, se a gente vier calcular aqui, vou abrir a calculadora rapidinho, se a gente vier calcular aqui, veja, minha corrente nominal é 32 amperes, né? Se minha corrente nominal é 32 amperes, então a minha potência, lembrando que minha potência nominal é 50 kVA, então 50 K tem que ser igual à minha tensão nominal, que ele informou que é 4.700, vezes 32 amperes no primário. Então, se eu passar o 32 dividindo, 50.000 dividido por 32 vai dar 1.560 volts. Então perceba que existe uma inconsistência de dados entre o que ele encontrou aqui e o que ele deu nos dados de placa. Com isso aqui, já seria suficiente para a gente anular a questão, tá bom? Então, a prova de 2011, ela foi complicada, mas também houve margem para algumas anulações. Tá? Ou seja, a gente poderia anular essa questão justamente porque esses dados estão incoerentes. E veja, se esses dados estão incoerentes, o dado correto de corrente que a gente contraía aqui no primário, inclusive, tá? E no secundário são distintos, tá? Esse dado de corrente, se eu fosse encontrar ele no primário, o correto seria o seguinte: 50.000 é igual a 4.700, que foi a tensão nominal que ele me informou,
vezes I. Então, essa corrente I, se eu fizesse a conta, seria 50.000 dividido por 4.700, encontraríamos uma corrente de aproximadamente 10,6 amperes. Bem distante da minha corrente aqui. Então, veja, eu não posso, eu nunca encontraria isso numa condição de carga nominal, tá certo? Ou seja, isso aqui seria considerado um erro. Tá bom, esse ensaio seria considerado um erro, tá? Mas a banca passou por cima disso. E a gente também vai. Até porque é o seguinte, se a gente ignorar esses dados, o que é que eu tenho? Eu sei que essa potência ela é consumida nominalmente, tá? Pelo menos na ideia da banca. Tá? Ou seja, houve um erro de digitação da banca, ou então pode ter sido um erro mesmo na hora de colocar, de pensar em um valor e colocar em outro, aí a gente é especulação. Eu sei que essa aqui é consumida em condições nominais, eu sei que essa aqui é consumida por cada transformador em condições nominais. Como eu tenho 3 transformadores, a minha potência total consumida vai ser 3 vezes isso, mais 3 vezes isso. E essas são as minhas perdas em condições nominais, tá bom? Então, a gente viu isso, isso aqui é um resumo do que a gente viu, tá bom? Ensaio CA, perdas no núcleo são aproximadamente constantes se V for nominal. E ensaio CC, perdas no cobre são aproximadamente constantes se I for nominal. De novo, a gente tem um problema. Esse aqui está longe de ser nominal, tá? Esse aqui é o triplo do nominal que a gente encontrou. Então, assim, é passível de anulação. Mas vamos ignorar isso. A gente já viu que é passível de anulação, mas vamos fingir que não é. Vamos fingir que não, que não seria anulado. Tá? Então a gente vai ter o seguinte: o banco trifásico ele vai ter 150 kVA, tá? São 3 vezes a minha potência nominal de cada transformador monofásico. Como ele me deu o fator de potência 0,9 atrasado, me importa só com a parte do 0,9, porque é a parte de potência mesmo, como eu quero rendimento. Então, minha potência consumida na carga vai ser 135 kW. Então, para eu poder determinar, né, o meu rendimento, vai ser rendimento é dado por potência de saída sobre potência de entrada. Essa é a minha potência de saída. Essas são as perdas no meio do caminho, tá? As perdas do banco, como são em condições nominais, é 3 vezes as minhas perdas no núcleo e perdas no cobre, vai dar esse valor. E aí, se eu quiser determinar o rendimento, basta fazer essa divisão. P de saída sobre P de entrada, P de saída é esse, P de entrada é a saída mais as perdas dentro do núcleo, do transformador. Se eu fizer isso aqui, dá aproximadamente 95%. Mas, de novo, reitero, para mim é anulação por haver erro nos dados, tá bom? Mas, assim, a gente tem um problema crônico com as bancas, tá? Principalmente banca da aeronáutica, ela é difícil anular, mesmo quando está claramente errado. A gente viu naquela primeira questão que eles fizeram a gambiarra para justificar, mas isso é uma coisa que vocês têm que lidar, tá? Concurso é isso. Às vezes você vai lidar com banca que é orgulhosa e não vai ceder. Tá bom? Então, estejam cientes que isso pode acontecer. Tá certo? E já vão preparados para entender o que a banca queria que eu fizesse. Tá? O seu trabalho, talvez, como concurseiro, né, como quem está sendo avaliado, é tentar pensar como a banca, o que a banca queria que eu fizesse. Tá? Você poderia tentar calcular e tal, e pererê, você encontrar a potência, mas, cara, ele já deu aqui em condições nominais, e a carga nominal, ele falou aqui, ó, aqui, ó, para carga nominal, condições nominais de tensão de corrente. Acabou-se. Então você não precisaria perder tempo fazendo. Então, se você bypassasse, você acertaria, não enfrentaria esse problema com a banca. Tá certo? Conselhos aí, mas vamos seguir. Bom, questão 6 agora. Essa aqui, como eu queria trabalhar outra parte ainda de tráfego trifásico, que é justamente essa parte que eu sei que tem muita gente que tem dificuldade nisso aqui, que é como é que eu converto a minha corrente, minha tensão, passando de fase para linha, de linha para fase, de delta para Y, de Y para delta. Como é que eu faço isso, tá? Sei que tem muita gente que tem dificuldade, então essa aqui eu vou dar um carinho a mais nela, vou fazer com um pouquinho mais de lentidão, para a gente também se ligar. Como é que eu faço isso? Tá? Primeira dica. Pô, eu sei que, por exemplo, vamos supor o seguinte, tu tem aqui uma em delta, que geralmente é o que gera mais dificuldade, tá? O estrela é mais tranquilinho. Eu tenho um delta. Ah, aqui é a minha fase A, tá bom? Minha fase B, minha fase C, tá? A tua corrente vai circular desse jeito aqui. Aqui vai chegar IA de linha, aqui vai chegar IA de fase, aqui IC de fase e B de fase. Então, aqui vai chegar IB de linha e aqui vai chegar IC de linha. Aqui é decoreba, não tem ponto de correr não. Veja, gente, você sabe que, tá, por exemplo, eu vou escolher minha de fase como referência. Então, IA aqui vai ser 0 graus, aqui vai ser menos 120 e aqui vai ser 120 graus. Então, se você escolher esses como referência, então você vai montar aqui o seu diagrama fasorial. É a maneira mais fácil.
pelo amor de Deus, não me vem fazer algebricamente. Então você vai pegar aqui, ah, tá, IC, por exemplo, IA é quem? É o IAF menos IC, tá? Então, por exemplo, o IA de linha é IAF menos ICF. Ah, então beleza, eu vou fazer o seguinte então. Vai ser igual a I zero menos I positivo aqui, perdão, 120 graus, aí você vai separar seno e cosseno. Não precisa disso, dá muito trabalho. Você vai fazer isso fasorialmente. Veja, repara, IA de fase, IB de fase e C de fase. Veja, não é. Tá vendo que o IA linha é IAF menos ICF? Então, ó, é IAF menos ICF. Tá aqui. Esse é o teu IA linha, tá bom? Esse é o teu IA linha. Esse IA linha, se você reparar, prolonga ele para cá. Tá aqui. Tá vendo que ele é menos 30 graus? Já descobri o ângulo. Perceba, aqui é um ângulo de 120 graus, aqui vale I, aqui vale I. Se você fizer leite cossenos, caso você não tenha decorado, tá? Você vai fazer leite cossenos, você vai descobrir que o módulo de IAL é raiz de 3 vezes IAF com ângulo de menos 30 graus. Ou seja, quando tu pega um parâmetro de linha e passa para o parâmetro de fase, indo para delta, certo? Na transformação delta, você vai ter que pegar a corrente, multiplicar por raiz de 3. Desculpa. Quando você tem a fase e sai para parâmetro de linha, você vai ter que pegar a sua corrente de fase, multiplicar por raiz de 3 e pegar um ângulo de menos 30 graus. Agora, eu tenho um parâmetro de linha, quero sair para o de fase, o que é que você vai fazer? Passa tudo para o outro lado. Esse vai passar dividindo, esse vai passar para cá trocando sinal. Então vamos escrever aqui para ficar mais visível, tá? Então, IAF, supondo que você já tem IAL, tá? IAF vai ser igual a IAL de linha, né? Sobre raiz de 3 com ângulo de mais 30 graus. Lindo, tranquilo? Ou seja, a gente não precisa ficar decorando. É mais 30, é menos 30, ou tensão é mais 30, não sei. Cara, usa o diagrama fasorial. É mais fácil você aprender uma coisa só e aplicar ela em diversos conhecimentos do que você tentar decorar 500 coisas diferentes. Você vai fritar na hora da prova. Então é o seguinte, tu conhece o diagrama fasorial? Usa o diagrama fasorial, tá? Então, tu tem aqui, a gente conseguiu descobrir facilmente. Eu vou aproveitar e vou fazer a mesma coisa, tá? Para tensão. Sendo que tensão, obviamente, né? Aqui a tensão de fase e a tensão de linha são iguais, né? Eu quero fazer essa diferenciação para o caso Y, não só para essa questão, mas para outras questões que vocês forem fazer, tá bom? A gente também vai precisar disso aqui, tá? Então, observa bem o que eu vou fazer. A gente vai ter o seguinte, tá aqui, tá aqui, aqui e aqui. Então, aqui é A, B, C. Diferentemente da corrente, em que a minha corrente você associa a fase A com a fase C, na tensão você vai associar a fase A com a fase B, tá? Então tu tem o teu VA linha, tá certo? Aqui seria o teu VB linha e aqui seria o teu VC linha, tá bom? Teu VA linha é quem? VA fase menos VB de fase. Ou seja, é a mesmíssima coisa. Usa VA e VB como tua referência. Usando VA e VB como tua referência, tá? Ou seja, aqui é 0 graus, menos 120 graus, no caso aqui VCF mais 120 graus. Monta de novo teu diagrama fasorial. Então, VAF, VCF, VBF, ok? E perceba que VAL é quem? VA menos VB, né? Ou seja, esse menos esse. Aí você puxa, ó, daqui para cá. Puxou daqui para cá, de novo, é o mesmo problema. Sendo que a diferença é só o ângulo. Perceba que esse ângulo aqui é mais 30 graus, tá? Aqui é 120. Portanto, se aqui é mais 120, necessariamente aqui é raiz de 3 VAF. Com um ângulo de mais 30 graus. Tá bom? Então, diferentemente da corrente, que era com ângulo de menos 30, que é com ângulo de mais 30. Tá? O que é que a gente vai fazer? A gente vai trocar. A gente vai. Eu quero agora VAF, ok? VAF, tá? Perdão. VAF, e no caso, isso aqui seria meu VL, tá? VAL. Então, o que é meu VAF? VAF é VAL sobre raiz de 3 com ângulo de menos 30 graus. Tá certo, pessoal? Então, eu vou aplicar aqui esse ângulo de
menos 30 graus. Beleza, gente. Se vocês repararem, tem uma diferençazinha entre, né, o resultado que eu encontrei aqui para a corrente e para a tensão. O da tensão, o sinal fica menos 30. O da corrente, o ângulo fica mais 30. Por quê? A gente tem que lembrar que aqui é Y, fica menos 30, e eu estou pegando, ó, VA e VB. Aqui é delta, fica mais 30, e eu estou pegando ali IA e IC. Então tem essa diferenciação, tá certo? Mas a gente vai ver que essa diferenciação se compensa, tá bom? Que é isso que a gente vai ver aqui. Então, quando eu passo de fase para linha, eu tenho aqui um ângulo mais 30, tá? E veja que minha tensão de fase é igual à minha tensão de linha, então não tem diferença. Quando eu estou em Y, quando eu passo de fase para linha, minha corrente de fase e minha corrente de linha são a mesma. Já a minha tensão de fase a relação é parecida, tá? É sobre raiz de 3, mas eu tenho um ângulo aqui de menos 30 graus, tá bom? A gente vai ver que essa diferenciação se compensa. Beleza. Onde é que eu vou usar aqui nessa questão? A gente acabou se perdendo e acabou que eu nem li o enunciado. Então vamos ler o enunciado aqui, tá? Questão da Chess de 2012, tá? Prova para engenheiro da banca César Gran Rio. Diz o seguinte: proteção diferencial de um transformador trifásico é mostrada na figura. As tensões apresentadas são as tensões nominais por fase, perdão, de cada enrolamento do transformador, ou seja, 25 por fase e 12,5 por fase, não é de linha, tá bom? No caso do primário, a de fase e de linha são a mesma, e no caso do secundário, a de linha tem que multiplicar por raiz de 3. Perdão. Para contar a tensão de linha, que foi o que a gente viu anteriormente. Peço desculpa. Ah, temos o seguinte, então. E em condições de regime permanente, vamos lá, são as tensões nominais por fase de cada enrolamento de transformador. E, em condições de regime permanente e operação balanceada, os sentidos das correntes são conforme indicados para uma das fases do circuito. Então, eu tenho essa corrente aqui, circulando para cá, e essa para cá. Ou seja, eu tenho o meu lado de primário, o meu lado de secundário, aqui, onde fica a minha carga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. São conforme indicado em uma das fases do circuito. A potência nominal do transformador é 500 raiz de 3 kVA, tá? Transformador trifásico. E diz o seguinte: supondo as tensões constantes e de sequência positiva, quando o transformador estiver operando com uma sobrecarga de 20%, uma sobrecarga que vai ser refletida na corrente, não na tensão, tá bom? O valor em RMS em amperes da corrente por fase do relé será quanto? Então, ele quer que a gente determine a soma dessa componente e dessa componente, que vai ser a componente que vai entrar aqui e vai sensibilizar o meu relé diferencial. Ele mede se existe uma diferencial de corrente entre, ou seja, se há alguma fuga de corrente aqui no meu relé, tá bom? Muito bem. Como é que a gente vai fazer isso então? Vamos primeiro entender o seguinte: qual é a corrente que vai entrar nominal? A nominal do primário a gente vai usar a nossa operação, tá? Esse aqui já é minha tensão nominal de linha, então vai ser a minha potência nominal sobre minha tensão nominal vezes raiz de 3, tá? Esse raiz de 3 eu não estou multiplicando para transformar fase em linha. O de fase aqui já é igual ao de linha. Estou multiplicando porque, se a gente lembrar, S3φ desculpa, minha corrente de linha vai ser S3φ sobre raiz de 3 V de linha, tá bom? Beleza. Esse K corta com esse, raiz de 3 corta com esse. Fazendo a divisão, eu vou ter que minha corrente nominal primária é 20 amperes. Tá? Já no meu lado de baixa, eu vou ter os 12,5 por fase. Como aqui é estrela, eu vou ter que transformar para tensão de linha, que eu preciso multiplicar por raiz de 3. Então, é por isso que aqui aparece 12,5 raiz de 3, e esse raiz de 3 é o da fórmula, né? Esse raiz de 3 aqui. Então, esse corta com esse, K corta com K, tá? E, simplificando, não vou por enquanto substituir raiz de 3 ainda, vai dar 40 sobre raiz de 3 amperes, tá? Corrente nominal primário, corrente nominal do secundário lado de baixo. Tá? Perceba que ela é maior. Então, ok. Faz sentido? Faz. Por quê? Qual é a minha relação de espiras? Minha relação de espiras é do primário para o secundário, 25 sobre 12,5 raiz de 3. Lembrando que é tensão de linha, tá bom? Então, se eu multiplicar por 2, 50 sobre 25 raiz de 3, que vai dar 5 sobre 2. Desculpa, 25, tá? Então, isso vai dar 2 sobre raiz de 3. Tá beleza? Então, opa, teve algum engano. Desculpa. É isso, é primário sobre secundário. 2 sobre raiz de 3. Tá bom? Ou seja, minha tensão primária, tensão secundária, dá esse comportamento. Já a minha corrente é relação trocada. Corrente primária
sobre corrente secundária é raiz de 3 sobre 2. Então, quem é a minha corrente secundária? Passo isso para cá. Minha corrente secundária vai ser justamente 2 vezes a minha corrente primária sobre raiz de 3. Como minha corrente primária é 20, 2 vezes 20 sobre raiz de 3 dá 40 sobre raiz de 3. O que a gente viu? Então, está coerente com a relação de transformação do meu transformador trifásico. Tá? Então, como é que a gente vai usar isso? Numa operação de 20% de sobrecarga, eu vou ter, então, que minha primária, né? A aplicação de 20% e tal, vai ser 24 amperes e a minha secundária vai ser 48 amperes, tá? Veja, observe o seguinte. Essa corrente que vai entrar aqui é a minha corrente de 24 amperes. Essa corrente de 24 amperes vai sair aqui no secundário 48 raiz de 3. Mas não só isso. Eu tenho que também considerar a defasagem angular. Por quê? Se você reparar, esse aqui ó, tem um ponto em comum. Essa tripla, esse banco de transformadores de corrente, eles estão ligados em Y, tá? Já esse banco de TCs aqui estão ligados em delta. Se eles estão ligados em delta, a defasagem angular é importante porque ela vai ser refletida aqui, ó, nessas correntes. E é isso que a gente precisa considerar, tá? Então, se eu considerar 24 como sendo minha referência, então na fase A aqui eu tenho 24, 0 graus, tá? Quando eu vou transformar para a fase A aqui, a gente basta usar aquilo que a gente já determinou. I de fase vai ser I de linha sobre raiz de 3 com um ângulo de mais 30 graus. Então, transformando aqui embaixo, vamos ter justamente isso. E f de A é 24 sobre raiz de 3, 30 graus. Então, se aqui entrar isso, no secundário vai chegar essa corrente. 48 sobre raiz de 3, 30 graus. Coerente com o resultado que a gente encontrou, tá? Só faltou determinar o ângulo. Então, o ângulo de saída é mais 30 graus. Tá beleza? Então, o que acontece? Tá? Perceba que esse ângulo agora de 24, essa corrente de 24, ela vai passar pelo TC 600 para 5. Então, minha corrente de 600 no primário equivale a 5 amperes no secundário. Então, 24 com ângulo 0 graus sobre 600 e P sobre 5, eu vou encontrar aqui no meu primário aqui, no caso, do meu TC do primário, eu vou encontrar uma corrente entrando de 0,2 amperes. Já no TC do secundário, perceba que aqui vai entrar uma corrente de 1.200 para 5, vai entrar 0,2 sobre raiz de 3, com um ângulo de 30 graus. A corrente vai ter essa magnitude aqui 0,2 sobre raiz de 3, com um ângulo de 30 graus positivo. Agora a gente tem que perceber que, como eu vou sair do delta para a estrela, eu vou fazer a mesma transformação. Então, se eu tenho minha corrente de fase, né? Eu tenho minha corrente de linha, a gente tem aqui I de linha. A gente sabe que é I de fase sobre raiz de 3 com ângulo de mais 30 graus. Mas para fazer a transformação contrária, o que é que eu faço? I de fase, né? Ah, é isso mesmo. Não, desculpe. Deixa eu achar aqui a transformação. Ela tá. É I de linha para fase, né? Não, I de fase para linha, isso. Eu troquei, perdão. I de linha aqui, I de fase, tá? Agora, de fase para linha, né? Ou seja, eu tô aqui, eu quero saber o meu parâmetro de linha, é raiz de 3 e de fase com ângulo de menos 30 graus. É isso que aplicaremos aqui. Eu tenho minha IDS, né, que é essa minha corrente aqui, e eu vou aplicar o parâmetro de saída, tá bom? Que vai ser 0, essa modificação de saída, desculpa, que é raiz de 3, ok? Então, raiz de 3 aqui, esse vai cortar com esse. O ângulo de menos 30 que eu aplico vai cortar com o ângulo de mais 30 que eu já tinha aplicado. Vai ficar 0,2 com 0 amperes. Tá? Veja, existe uma questão aqui, essa questão deixa um detalhe bem explícito, porque ela sabia que poderia haver esse problema, tá? Perceba esse detalhe aqui, ó. As tensões apresentadas são as tensões nominais, tal, e em condições de regime permanente e operação balanceada, os sentidos das correntes são conforme indicado para uma das fases do circuito. Perceba que eu não tenho só dois sentidos indicados, esse e esse. Eu tenho 4 sentidos indicados, ou seja, este e este também. Então, a gente naturalmente vai pensar, pô, mas a minha corrente está vindo para cá. Então, essa corrente teria que estar entrando para cá, teria que ser 0,2 entrando para cá, não é? Sim, o pensamento normal seria isso, tá? Se ele não tivesse formado nada, essa provavelmente seria a forma correta. E a gente ia ter aqui 0,2 entrando, 0,2 saindo para cá, e aqui ia entrar 0 amperes, né, que é o funcionamento normal da proteção diferencial. No entanto, aqui ele faz isso, ele deixa isso bem claro, isso aí não era passivo de anulação, ele deixa isso bem claro,
que todos os sentidos são indicados. Ou seja, na operação normal, quando a minha corrente de carga vai para cá, esta corrente da proteção diferencial vem para esse sentido mesmo. Tá correto. É esse o sentido. A questão deixa isso claro. Então, essa foi uma questão muito bem amarradinha. Portanto, aqui que vai entrar não é 0 amperes, é a soma. Vai ser 0,2 mais 0,2. Vai dar, então, 0,4. Essa questão é muito boa porque ela poderia pegar para a gente e dizer, olha, no detalhe, tá? Olha, a corrente está descendo para cá. Essa corrente aqui está entrando. Faz mais sentido assim. Sendo que a questão deixa claro que não é assim, tá bom? Então, é uma questão interessante, intrincada, tá? E a gente vai ver aqui que o nosso gabarito, então, é letra C, 0,4, tá? Então, achei essa questão interessante para a gente justamente estar trabalhando com os conceitos ali de transformação delta-estrela, ver que eles têm as suas dificuldades, mas que com um pouquinho de cuidado, com um pouquinho de atenção e com ferramentas básicas a gente consegue determinar muito bem ali e trabalhar muito bem com esses parâmetros, tá bem? Então vamos agora para a questão número 7. Tá? A questão número 7 a gente já sai da parte de transformadores e já começa a entrar na parte de motores, tá? Tema muito interessante ali, também muito requisitado normalmente nas provas do EOEA. Então vamos lá para a questão de número 7. Muito bem, a questão de número 7 diz o seguinte, tá? Foi da prova da Caixa Econômica Federal 2026, fiz essa prova também, muito boa, tá? Muito bem amarradinha a prova, de boa qualidade, tá? A Sesgran Rio costuma fazer provas muito boas, tá bom? Para o cargo de engenheiro da banca Sesgran Rio, diz o seguinte: em um motor de corrente contínua shunt, a resistência total do circuito shunt é de 30 ohms. A gente já vai daqui a pouco desenhar, tá? Eu já fiz o desenho do motor aqui para a gente fazer, então a gente não vai segurar um pouquinho o desenho. E a resistência de armadura é 0,5 ohms. Então, resistência do circuito shunt, que é a minha resistência de campo, e resistência de armadura, que é a resistência que leva até o meu EA, né, minha tensão induzida. Diz o seguinte a questão: esse motor opera com uma tensão e corrente terminais iguais a 240 volts e 50 amperes, respectivamente. Dados, o que é que ele deu para a gente? A curva de magnetização levantada a 2000 RPM é essa relação aqui. EA em função de F é linear. Em que é a tensão induzida em volts e F é a corrente de campo em amperes. E ele dá para a gente que π igual a 3, usaremos isso mais para frente. Tá? Aí a questão termina da seguinte forma. Considerando-se que para as condições de operação desse motor, as suas perdas por atrito, ventilação e do núcleo sejam 1000 watts, seu torque de saída em newton-metros é aproximadamente quanto? Tá, pessoal? Então, é uma questão com várias camadas, várias etapas, a gente vai precisar ter algum cuidadinho para poder lidar com todos os aspectos que ela vai cobrar da gente, tá? Então, primeiro vamos começar com o nosso motor, tá? Nosso motor vai ter esse comportamento, esse aqui é o meu EA, tá? Eu vou aplicar aqui minha tensão 240, que ele informou, vai estar entrando 50 amperes. De cara eu já consigo determinar qual é a minha corrente de campo. Por quê? Se eu pego 240 e divido por 30, a minha corrente de campo vai ser 8 amperes. Tá bom? Vai fazer a divisão simples, a lei de Ohm simples, tá? Logo, sobra para cá 42 amperes, tá certo? E aí, veja, com base na minha curva de magnetização, na minha curva, curva de magnetização mesmo, retirada a dos 2000 RPM, a minha tensão é A. Se eu tivesse a 2000 RPM, essa informação é muito importante, muito cuidado. Se eu estivesse a 2000 RPM, seria 240 volts. Por que isso é um problema? Porque se eu aplicar aqui 240 volts, eu tenho 240 e aqui eu tenho 240. Logo, a minha corrente aqui tem que ser igual a zero. Se minha corrente é igual a zero, aqui não vale 50. Ou seja, eu não posso estar operando a 240 volts aqui. O que é que isso indica para mim? Ou indica que eu tenho erro na minha conta, não é o caso. Isso indica, na verdade, que eu estou operando a uma velocidade menor. Essa operação aqui, de novo, essa curva foi tirada a 2000 RPM. Se minha velocidade diminuir, eu vou ter uma redução da minha tensão. Justamente porque a minha tensão de armadura ela é dada por K, ômega e de campo. Ou seja, ela é uma relação linear, ela é proporcional à velocidade, também é proporcional à minha corrente de campo. E, portanto, tá? Essa não é a minha velocidade, é a minha tensão real é A. Como é que a gente descobre? Resolvendo o circuito. Ora, EA é quem? EA vai ser essa tensão, que é 240, menos a queda de tensão aqui nessa resistência. Então, se a gente encontrar, EA vai ser 219 volts. É a minha tensão de armadura, tá? Então, essa diferença dos valores, tá, de 240 para 219, demonstra justamente essa diferença de velocidade, tá certo?
se deve às condições de carga sobre a velocidade do rotor. Ou seja, vamos botar aqui na partida eu tinha 240, tá, volts. Quando eu coloco uma carga no rotor, eu reduzo a minha velocidade, né? A gente já conhece as curvas de velocidade ali, ah, do nosso motor shunt, tá? Ela tem esse comportamento aproximadamente. Então, ela decresce devagar, mas decresce. Então, eu tinha uma velocidade aqui inicial, tá? E após aplicar uma certa carga, eu tenho uma queda de velocidade. Eu tenho um delta velocidade aqui, tá bem? Delta N, no caso, né? Que seria a velocidade de rotação. Ok, fazendo essa aplicação, então, a gente vai ter o seguinte. A gente já tinha visto essa fórmula. Como agora o meu IF é constante, porque meu IF depende exclusivamente da tensão de alimentação e da minha resistência. Como esses não mudam, IF é constante, eu vou ter agora que A vai ser uma proporção com relação à minha frequência. Tá? Frequência angular, ou, melhor ainda, velocidade em RPM. Tá? Então, que é a minha velocidade em RPM? Eu faço a minha relação. 240 estava para 2000, 219 tem que estar para N, né? O meu N novo é esse valor aqui. Tá bom? Se meu N novo é esse valor, eu consigo agora determinar qual é a minha nova frequência. Eu sei que minha frequência para encontrar a frequência, a partir da velocidade, para a velocidade em RPM, basta eu multiplicar por 2π, dividir por 60, e aí encontro esse valor aqui em radianos por segundo. Como a minha potência mecânica de saída, né? Eu tenho aqui a minha potência, essa é a minha potência convertida, a potência que chega aqui nessa fonte equivalente. Ela é a minha potência convertida. Eu vou ter as etapas de perdas, tá certo? E depois dessas etapas de perdas, eu vou ter a minha potência mecânica de saída. Ok? Então, minha potência mecânica vai ser Pin menos as perdas. Ou, perdão, vai ser P convertida menos as perdas mecânicas. Ou então poderia ser calculado de outra forma. Bastava eu calcular a minha potência de entrada, né? 240 vezes 50, menos as perdas nessa resistência. E as perdas da potência mecânica. Como era mais fácil fazer uma conta menor, a gente escolheu fazer essa aqui que era mais conveniente. Então, minha potência convertida é 209, é a minha potência entrando nessa fonte aqui, menos as perdas mecânicas. Então, eu vou achar esse valor da potência. Como minha potência mecânica também pode ser calculada como o torque, o conjugado, vezes a minha frequência angular, tá? O meu torque, então, vai ser a minha potência mecânica sobre a minha frequência angular, e, portanto, vai dar aproximadamente 45 Nm, dando como resposta para a gente a letra B, que vai ser justamente o nosso gabarito. Então, questão bem redondinha, passa por várias etapas ali, muito interessante para a gente entender o funcionamento da máquina CC, motor CC, modelo Shunt. Beleza, pessoal. Indo agora para a questão de número 8. Agora sim, voltando, né, para a prova do EOA 2011, para o cargo de engenheiro da Direx. Tá? Então, 2011 foi aquela prova famigerada que foi um sucesso de difícil. Tá? Foi bem complicada mesmo. Várias das questões mais difíceis que eu estava selecionando nessa lista vieram da de 2011. Muito bem. Diz o seguinte a prova. A questão. Um motor de corrente contínua em série, da questão anterior era shunt. O dessa questão agora é série. Tá? Tem os seguintes parâmetros: resistência do enrolamento de armadura 0,1. Nesse valor já incluída a resistência de enrolamento compensadores. O que é que isso está querendo dizer, tá? Quando eu incluo compensadores, eu estou dizendo que é o seguinte: os compensadores servem para eliminar o problema de reação de armadura e fazem com que o meu entreferro se torne cada vez mais linear, né? Se tem um comportamento mais próximo do linear possível. Então é isso que a gente vai considerar. E a resistência do enrolamento de campo em série de 0,15 ohms. Este motor atende a uma carga que absorve da linha uma corrente de 48 amperes, tá? Então, a gente já sabe que a nossa corrente da linha é 48 amperes. Quando acionado em 230 volts. Então, já temos V terminal, temos a corrente de entrada do motor. E desenvolve velocidade de 72 RPM. Considerando que se a carga mecânica aumentar seu torque em 10%, ou seja, tinha uma certa carga T, essa carga foi para 1,1 T, aumentou 10% em relação ao torque inicial. O que vai acontecer com a velocidade? Ela vai aumentar, diminuir, quantos por cento? E por aí vai. Então, vamos por partes, tá? Vamos considerar aqui o nosso sistema. Nosso sistema é esse aqui, tá? Eu vou ter uma corrente de 48 amperes entrando, com uma tensão de entrada de 230 volts, e eu vou ter aqui minhas quedas de tensão desses dois, tá? Se eu calcular o meu EA, né, minha tensão de armadura, eu vou encontrar que o meu EA, né, pelo circuito, vai valer 218 volts. Esses 218 volts eu vou substituir aqui, tá bom? E qual é o meu objetivo? Os parâmetros conhecidos, que são esse e esse, ok?
eu vou utilizar para poder encontrar, né, esse aqui também é, para encontrar o meu K. Então, o que é que eu preciso fazer, tá? Eu não preciso encontrar o K perfeito, por exemplo. Aqui eu saí de ômega para N. Então eu vou encontrar um K com isso aqui sendo N, não ômega. Tanto faz, isso não importa, porque eu quero a variação percentual, então não preciso da variação absoluta, tá bem? Então, e já que já está o valor em RPM mesmo, nada melhor do que eu já trabalhar com o próprio valor que a questão já me deu. Ah, isto posto, substituindo o valor que eu encontrei aqui, a gente vai ter que 218 igual a K vezes 720 vezes 48. Por que meu IF é igual à minha corrente de armadura? Porque a sua corrente, como é o meu campo série, esse aqui seria a minha resistência de campo, aqui seria a minha resistência de armadura, e, portanto, essa corrente aqui, a corrente de armadura é igual à corrente de campo. Tá? Essa é a relação que a gente viu na questão passada, né? E essa aqui é a relação de torque, que a gente não viu na passada, a gente vai trabalhar com ela agora, só um minutinho, que a gente já chega. Então, fazendo as simplificações, a gente vai encontrar que o K é essa relação aqui, beleza? O K dessa equação. Eu vou chamar aqui de KE e aqui de KT, tá bom? Só para deixar claro de qual K a gente está falando. Aqui a gente encontrou o KE, tá? Uma equação diferente. Vamos agora para encontrar o nosso KT, tá bom? A minha potência convertida, se a gente calcular, é esse aqui. Ele não fala de perdas, então a gente vai considerar que as perdas são nulas e que a gente vai trabalhar com torque elétrico. Torque elétrico da gente é a partir da potência convertida, né? Essa aqui. Meu torque elétrico, conhecendo meu ômega, é dado por a minha potência dividido por ômega. Minha potência é essa, calculamos, tá? Aqui em cima. E meu ômega basta eu converter de RPM para radianos por segundo, que é multiplicar por 2π e dividir por 60. Simplificando, tá? Esse vai cortar com esse, o 60 vai cortar com esse, vai dar 12, tá? Vai dar isso por 12π, tá bom? Esse torque que eu calculei, eu vou usar agora essa equação aqui, tá bom? Aqui. Esse é meu torque em Newton-metro. O meu K do torque, é o que eu vou descobrir, vezes a minha corrente ao quadrado. De novo, como minha corrente de campo é igual à minha corrente de armadura, basta fazer K vezes IA ao quadrado. Então, fazendo essa substituição, eu vou passar dividindo. Eu vou ter que K vai ser igual a isso. Quem é 48? 48, isso aqui não é 218 vezes 48? Então, esse vai cortar com esse aqui. E o 48 vai multiplicar por 2, eu vou ter essa relação aqui, tá bom? Então, conheço o meu KT, conheço o meu KE, a gente agora consegue fazer as seguintes alterações. A partir do momento que eu altero meu torque, ou seja, eu faço meu torque aqui ser 10% a mais do meu torque inicial, tá? O que é que vai acontecer? Eu vou fazer as substituições. Então, usando aqui a equação do torque, a mesma equação do torque aqui, ok? Sendo que agora multiplicando pelo fator 1,1, a gente vai ter o seguinte. Como esse aqui vai cortar com esse, vai dar 48. Esse aqui 48 vai cortar com 12, aqui vai dar 4. Então, eu vou passar 578, o π vai cortar com o π aqui, 576, perdão, vezes 4 vezes 1,1 é igual a IA ao quadrado. É isso aqui. Então, multiplicando tudo e tirando a raiz, IA vai ser aproximadamente 50 amperes. Então, ao aumentar 10%, minha nova corrente vai ser aproximadamente 10%. O que é que eu vou fazer? Vou encontrar meu novo EA. Como? Usando a equação de circuitos. Se agora minha corrente não é mais. Era 40 e quanto? 48, né? Agora é 50, tá? Vai ser 50. Isso aqui vai ser 230 menos 50, menos a queda de tensão na resistência, que vai dar 217,5. Substitua agora na equação da tensão, essa equação aqui, com o K já conhecido, né? O K já descoberto, o K da tensão. Deixa eu vir aqui, pronto, substituo agora e eu vou encontrar o seguinte, eu quero minha nova velocidade, tá? Então substituo as informações novas, tá? Então minha tensão de armadura nova, meu K, que é constante, então ele não vai mudar independente da mudança de valores, o N, que é o que eu quero descobrir, e a minha nova corrente, que é 50. Fazendo a substituição, a gente vai encontrar aqui, minha nova velocidade é 689,6 RPM. Fazendo a divisão agora, 689,6 aproximadamente 690, tá? 690 sobre 720, aproximadamente 95. Então isso significa que houve uma redução de 5%. Logo, o meu gabarito passa a ser a letra A. Questão muito interessante ali para lidar com as equações ali da relação entre campo e torque, né, e velocidade e tensão de armadura, tá? Muito interessante, tá? Sendo que aqui, campo sério. A gente viu na questão 7 campo shunt, ou máquina shunt, e agora a gente está vendo máquina séria. Tá bom? Vamos agora para a questão 9. Questão 9 sobre partida de motor de indução trifásico. Vamos lá.
Da EOEA de 2021, tá? Prova um pouquinho mais recente, para o cargo de engenheiro, tá bom? Diz o seguinte: com relação aos métodos adotados para partidas de um motor de indução trifásico, o que é correto afirmar? Então, vamos ver o que a letra A diz, tá? Nos motores de indução com rotor bobinado, é possível inserir resistências ao rotor, diminuindo a corrente de partida, aumentando o conjugado, tá? Veja, vamos avaliar essa primeira letra A. Quando eu tenho um motor de indução com rotor bobinado, quando eu insiro resistência, o que, é que eu estou fazendo? Essa é a minha curva original, tá? A azul. Quando eu coloco uma resistência extra, né, que faz aqui sair de R0 para R1, maior que R0, eu estou deslocando. Perceba que todos eles têm o mesmo conjugado máximo. Eu não altero o conjugado máximo. Eu desloco esse conjugado máximo para a esquerda, à medida que eu vou aumentando minha resistência. Então o que acontece, tá? Quando eu aumento minha resistência, o que, é que eu estou fazendo? Isso aqui é o meu circuito equivalente. Se eu aumento minha resistência na partida, eu tô reduzindo a minha corrente de partida. Mas não só isso. Ao aumentar minha resistência, ó, perceba que a curva ela vai meio que ficando achatada, mais alongada. Eu estou esticando a curva. Quando eu estou esticando a curva, eu faço com que o torque de partida ó, aumente. Então, quanto maior a resistência, maior o torque de partida e menor a corrente. Qual é o problema disso? Tá? Se isso só tem vantagens, então por que eu não adoto isso para tudo? Porque vai acabar que eu vou ter o problema com o escorregamento de operação nominal. Em operação nominal, à medida que aumenta a resistência, ó, meu escorregamento aumenta. Quanto menor a resistência, menor meu escorregamento. Quanto maior a resistência, maior o escorregamento. Então, cada motor vai ter a sua aplicação para o seu determinado uso. Tá? Então, a gente já viu que o nosso gabarito é a letra A. Então vamos ver agora por que as demais estão erradas, tá? A gente já descobriu A, mas vamos ver por que as outras estão erradas, tá? O que, é que a letra B diz? Na partida estrela triângulo ou Y delta, o motor parte com tensão de fase reduzida, correto, fazendo com que a corrente de partida reduza de aproximadamente raiz de 3 de seu valor de partida direta. Então vamos lá. Eu tenho então que eu vou começar com Y, eu aplico a minha tensão de linha no Y, tá? Então se aqui eu tenho V, aqui eu vou ter V sobre raiz de 3, beleza? Se eu vou ter V sobre raiz de 3, quando eu parto para o delta, aqui eu vou ter V aplicado na minha fase. Tá? Então pego minha fase agora, ligo em delta, eu aumento a minha tensão. Tá? Perceba que a relação então é dada por raiz de 3 entre a tensão de fase no Y para a tensão de fase no delta. O que ele está falando aqui, teoricamente, faria sentido. Sendo que, quando eu estou na partida, a minha corrente de partida não varia proporcionalmente a V. Ela varia proporcional ao quadrado de V. Ou seja, a minha corrente, o módulo da variação da minha corrente seria raiz de 3 ao quadrado. Ou seja, 3. Então, essa estaria errada, tá certo? Isso não só para partida direta, toda partida que tiver uma redução de tensão, que forem partidas baseadas em redução de tensão, que é a chave compensadora, e que seria outro exemplo, a minha corrente e o meu torque, eles vão ser proporcionais ao quadrado da variação de V, tá bom? Proporcional ao quadrado da variação de V, tá beleza? Então, a B a gente já sabe que está errada, vamos para a letra C. Na partida compensada, é utilizado um autotransformador para reduzir o valor da tensão de linha aplicada ao motor, ok, ok, fazendo com que a corrente também reduza na mesma proporção. A gente já viu que, tanto no Y delta, a proporção, como na chave compensadora, a proporção vai sempre o quadrado da minha tensão, tá certo? Da razão da proporção da tensão. Tá bom? Então, a C também está errada, a B e a C fora do nosso gabarito. Só faltou a letra D, vamos verificar o que a letra D diz. As chaves de partida estáticas soft starter são, por exemplo, aqui eu tenho duas, tá? Eu tenho soft starter e eu tenho de inversor de frequência, né? Elas são os dois tipos principais ali de partida estática que a gente vai ter. E ele está falando que as soft starter são usadas para partida e parada suave de motores, ok? Eliminando os picos de corrente durante a partida, ok? Alterando o valor da frequência, negativo. O que ele altera é o valor da tensão média aplicada, porque ele usa justamente tiristores, tá? Para poder cavar, cortar parte da minha onda de tensão e alterar o valor da tensão média, tá? Do valor RMS da tensão, perdão. Então, a D é falsa pelo detalhe que ele falou aqui, ó, o valor da frequência de tensão da rede, tá bom? Ele altera o valor RMS da rede e, portanto, a letra D está errada. E aí, só confirmando para a gente que o gabarito era a letra C. A gente aqui vai ter o nosso modelo de máquina, beleza? Eu vou fazer um modelo bem reduzido. Então aqui eu vou ter o meu R, tá? Eu vou ter aqui o meu JX e eu vou ter
Aqui, opa, perdão, errei. A minha resistência, tá certo? Que é a resistência associada com a conversão eletromecânica, tá? Que vai ser dada por 1 menos S R2 sobre S, tá bom? Beleza, o que acontece, tá? Na minha partida, beleza? O que eu tenho é isso aqui. Meu S é igual a zero, tá? Então, meu S é igual a zero. Então, vou ter. Perdão, meu escorregamento é igual a 1, perdão, porque minha velocidade é igual a zero. Então, 1 menos 1, 0, tá? Então, aqui essa resistência vai valer zero, tá bom? E aqui seria a minha R2, beleza? Então, aqui seria só R1, tá? Aqui esse X seria X1 mais X2. E aqui seria a minha R2, beleza? Na partida. O que acontece, tá? Quando eu, quando eu aplico a tensão, você teria aqui V, tá certo? De partida. Ah, e aqui você vai ter uma corrente I de partida. Essa corrente é proporcional à impedância somente. Qual é a intuição da gente? A intuição da gente diz o seguinte, tá? Se eu altero V, se eu, por exemplo, faço V sobre raiz de 3, a minha corrente vai ficar I sobre raiz de 3. Beleza. Se isso aqui não pode ser diferente, porque se for diferente respeitaria o modelo de circuitos, como é que eu faço então com essa afirmação de que ela está errada e que teria que ser o quadrado, tá? Veja, no caso aqui estrela triângulo a gente tem a seguinte relação, tá? Parece que vai dar errado aqui, mas não vai. Veja só. Lembre-se que a gente está no modo estrela, tá? Então aqui eu estou aplicando V sobre raiz de 3. A minha corrente então vai ser proporcional aí sobre raiz de 3. Beleza? Vai ter a proporcional sobre raiz de 3 aqui. O que acontece quando eu vou para a forma delta, né? Mudo para a forma delta. Quando eu mudo para a forma delta, se eu estivesse dando a partida em delta mesmo, eu estaria aplicando aqui um V. Esse V geraria um I aqui na minha fase, tá certo? Mas perceba que esse I aqui é o da fase. Quando eu puxo aqui da rede, tá certo? Eu estaria puxando raiz de 3 vezes I. A gente já viu, né, que I de linha, né, é igual a raiz de 3 I com um ângulo aí de mais. Nem lembro agora se é mais ou menos 30. Essa é uma coisa que eu sempre esqueço. Depois faz diagrama fasorial rapidinho para você lembrar se é mais ou menos 30, tá bom? O que importa é raiz de 3. Então perceba que eu saí de raiz de 3 vezes I para agora estar sendo puxado da linha I sobre raiz de 3. Se eu fizer a relação, tá? Eu faço I sobre raiz de 3 dividido por raiz de 3 vezes I. Então, vai ficar I sobre 3I, 1/3. Beleza? Então, ó, a proporção é relação ao quadrado. Tá, beleza, Alan, legal, entendi. Sendo que isso só vai funcionar para estrela triângulo. Como é que isso funcionaria, por exemplo, para partida com transformador? Aí o comportamento é bem parecido, tá? Vamos supor a seguinte situação, tá? Eu tenho aqui, se eu fizesse a partida sem transformador, tá? Deixa eu apagar tudo aqui. Se eu fizesse a partida direto, sem transformador, tá bom? Para delta, vamos usar delta aqui. Fiz a partida direto sem transformador, eu vou ter o seguinte, tá aqui a minha fase, tá? Eu estou aplicando aqui uma tensão V, tá certo? Então aqui vai cobrar uma corrente I. Agora eu apliquei transformador, eu aplico o transformador, tá bom? Então observe o seguinte, se eu aplicar agora um transformador para redução de TAP, então aqui um para cá, beleza? O que é que vai acontecer? Eu vou aplicar V, tá certo? Aplicar V. Aqui vai aplicar, deixa eu ver aqui, V tá para um, V de baixa tá para cá, então vai ser K vezes V, aplicado aqui. Esse K vezes V vai cobrar aqui uma corrente I vezes K, né? Proporcional. Essa corrente I vezes K, a gente vai ver que ela vai ter a razão contrária, né? Então daqui para cá, quando eu vier para cá, para o secundário, ou seja, estiver puxando daqui, vai ser vai ser aqui, deixa eu ver aqui, I sobre K. I sobre K. Por que I sobre K? Tá? Não, desculpa. Vai ser, deixa eu verificar aqui. Pronto. Se ela é K aqui desse lado, então já a relação é contrária. I do primário vezes 1 é igual a K vezes o I do secundário. K vezes I. Então, I do primário é K ao quadrado vezes I. Se meu TAP for, por exemplo, 0,8, aqui vai ser 0,8 ao quadrado. Então, a gente explicou agora por que as partidas em que eu tenho redução de tensão, eu apresento esse comportamento de a corrente ser reduzida ao quadrado. Não é uma questão aqui da própria máquina, mas sim da rede, beleza? Não é uma questão da máquina, mas sim da rede, tá bom? Então, cuidado. Caso essa pergunta surja, eu acho difícil surgir, mas você já tem esse conhecimento. Mas serve aí para vocês lembrarem, pô, beleza.
Toda vez então que eu tiver uma redução de tensão, eu vou ter uma redução pelo quadrado da corrente, redução pelo quadrado ali da carga. Mas o torque, que é reduzido ao quadrado, é reduzido aqui na máquina. A corrente que é reduzida ao quadrado é reduzida aqui na rede, tá bom? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter, tá certo? E aí, só consolidando então o nosso gabarito como sendo a letra A, vamos para a próxima questão. Vamos aqui para a questão número 10, tá? Ainda falando sobre motores de corrente alternada. Prova do EOEAR 2011, tá bom? Para o cargo de engenheiro da banca de engenharia aeronáutica. Diz o seguinte a questão. Um motor de corrente alternada, assíncrono de 4 polos, ou seja, o motor assíncrono, ele tem 4 polos. Legal. Diz o seguinte, é alimentado por uma fonte de frequência de 60 Hz e aciona um gerador de corrente alternada síncrono de 8 polos. Então, eu vou ter um gerador síncrono de 8 polos. E aqui está sendo alimentado em 60 Hz. Legal, prossegue. Para o atendimento de uma carga isolada da rede. Considere um escorregamento de 5% para o motor, ou seja, S é igual a 0,05 para o motor, deixa eu ver aqui, de corrente alternada síncrono. A frequência de tensão gerada pelo gerador de corrente alternada síncrono é de quanto? Essa questão aqui é um pouco mais simples, tá? Ela vai ser um trabalho assim, mais curto, mas a gente tem que entender o seguinte: está entrando 60 Hz. Está vindo aqui para o eixo mecânico com um escorregamento de 5%. Quanto? 60 Hz? Não. Está vindo para cá, se é de 4 polos, a frequência elétrica vai ser dividida por 2 para virar frequência mecânica. Então, eu pego aqui, divido por 2 e vou achar 30 Hz. Como eu tenho um escorregamento de 5%, vai ser 30 vezes 0,95, né? 1 menos S. Tá bem? Minha frequência mecânica, minha rotação mecânica é 1 menos o escorregamento. Tá? Portanto, 30 menos 5% vai dar 28,5 Hz. Minha frequência mecânica é 28,5 Hz. Agora a gente vai para a etapa do gerador. Como eu tenho 8 polos, eu venho aqui e multiplico minha frequência mecânica por 4. Ah, e não tem escorregamento? Não. No motor síncrono, a frequência elétrica é diretamente proporcional à frequência mecânica sem o subterfúgio da existência do escorregamento. Não existe escorregamento em motor síncrono, tá bom? Aí fica fácil. É só pegar essa frequência que a gente encontrou, 28,5, e multiplicar por 4. Vai dar pra gente 114 Hz, letra A, né? Então, a prova de 2011, tá muito difícil, vamos dar essa facilitada aí, tá? Mas eu trouxe essa questão justamente pra gente lembrar sobre o escorregamento, e lembrar sobre a parte de máquinas síncronas, tá certo? Então, gabarito aí, letra A. A gente está indo agora para o final da nossa lista de revisão. Diz aí se você está gostando, diz aí se está sendo útil para você, se está bom para você conseguir relembrar dos conteúdos e tal que você tem dado, que você tem conseguido estudar aqui. Se você está pegando alguma coisa que você não tinha prestado atenção, se você tinha deixado passar. Então, deixa aí nos comentários, diz assim, poxa, está sendo muito útil, está sendo muito legal aqui, valoriza demais o nosso trabalho, dá a gente ânimo para continuar e mostra que vocês estão gostando, estão recebendo bem esse tipo de conteúdo, tá certo, pessoal? Já deixa o like aí no vídeo, inclusive, tá? Dá uma pausa agora, deixa o like aí, se inscreve se você ainda não é inscrito no canal da Organiza, tá bom? E segue a gente aí nas redes sociais para acompanhar quando é que lança concurso. Entra no site da gente para dar uma olhadinha ali nas opções que a gente tiver, né? Se você ainda não faz parte da Organiza, o que é que a gente pode te ajudar, como é que a gente pode ser útil para vocês aí nessa preparação para concurso, tá certo? Muito bem, vamos continuar ainda na prova do EOR de 2011. Questão número 11, tá? Para o cargo de engenheiro, diz o seguinte: motor de corrente alternada síncrono trifásico, então corrente alternada síncrono trifásico, conectado em Y, 60 Hz, 4 polos, 2,2 kV, tem reatância assíncrona de 37,4 ohms. Então, vamos lá. Começar com o modelo dele. Reatância síncrona de 37,4 ohms por fase e sua resistência de armadura é de 1,52 ohms por fase também, tá beleza? Diz o seguinte ainda, quando o motor entrega 100 HP, o rendimento é 80%. Então, esse motor, né, estou falando de um motor aqui, então, quando esse motor entrega aqui, para a parte mecânica, 100 HP, o rendimento dele aqui é de 80%. Tá? Então, se o rendimento de 80%, está chegando 100 aqui, está entrando, vamos fazer a continha rápida. Se 100 equivale a 80%, então x equivale a 100%. Fica fácil, né? Você passa multiplicando aqui, x vai ser igual a 125 HP. Tá certo? Então, está entrando aqui o equivalente a 125 HP, ou, se a gente fizer a multiplicação, aí tá entrando aqui o equivalente a. Aí é bom ter a calculadora, né? Vamos fazer aqui na calculadora rapidinho. Não fiz essa conta ainda não. Então,
125 vezes 746 vai dar. Está entrando aqui 93.250 watts. E está saindo aqui, né? 746 vezes 100, 74.600 watts, tá bom? E ele diz o seguinte, tá? O rendimento é 80% e a corrente de campo é ajustada para a condição de sobreexcitação. Pessoal, o que é sobreexcitação, subexcitação, tá certo? O que são essas coisas? Eles dizem sobre o estado da máquina e a sua capacidade de fornecer ou absorver reativos. Se eu estou subexcitado, eu não tenho energia reativa o suficiente para a máquina, então eu tenho que drenar da rede. Se eu dreno energia da rede, eu estou me comportando como energia reativa da rede, eu me comporto como um indutor. Se eu tenho excesso de energia reativa, tá ok, para alimentar minha máquina, eu começo a fornecer energia reativa para a rede. Se eu forneço energia para a rede, eu me comporto como um capacitor. Esse tem que ser o pulo do gato. Perceba, se eu estou sobreexcitado, eu me comporto como um capacitor. Se eu me comporto como um capacitor, meu fator de potência, que é o que ele está perguntando, ó, qual é o fator de potência para essa condição de carga? Ele é adiantado. Então, ó, já posso riscar esse. Esse aqui, já sei que elas não fazem parte da minha resposta, tá bom? Mas vamos observar com calma, tá? Olhando então aqui, como essa tensão é a tensão de linha, ele aplica 2,2 kV raiz de 3 por fase, tá bem? Mas não é isso que ele quer. Ele quer o rendimento da máquina. Então, veja, eu sei a corrente, que ele falou aqui, ó, corrente de armadura. Minha corrente de armadura é essa. Eu sei então a potência aparente que está entrando. Eu não sei qual é a potência ativa. Se eu quero determinar a potência ativa, basta eu pegar minha potência aparente e multiplicar pelo meu fator de potência. Opa, acabou. Então não precisa de nada complicado. Essas informações aqui, ó, nem foram úteis para nada. O que eu preciso saber? Minha potência de saída dividido pela minha potência de entrada é igual a 0,8. A gente já viu que a potência de entrada valia aqui, deixa eu ver, valia a 93.250 watts. Mas vamos usar uma forma mais simples, tá? Já faço a conta direta aqui. Quando eu troco, né, eu passo esse aqui para cá e eu passo esse cosseno de φ para cá, eu vou ficar com essa relação. Meu cosseno de φ, que já é o meu fator de potência, tá? Então, eu pego, faço a divisão e ao fazer a divisão vou encontrar que o fator de potência é aproximadamente 0,9. Essa tensão, essa questão tinha cara de complicada, né? Você ia ter que fazer aqui e tal, calcular a potência de entrada e não sei o que, determinar isso aqui, tará. Mas não era necessário. Você teria que encontrar, por exemplo, essa tensão é, e ao encontrar essa tensão é, você ia encontrar a saída, e aí você ia encontrar as perdas, e aí tá. Mas ele já informou que o rendimento total é 80%. Então, o caminho mais simples era esse aqui. Você conseguiria fazer a conta em uma única linha, tá? A boa parte das questões, inclusive de prova, isso aí acho que é até uma boa dica para vocês que vão fazer prova agora. Boa parte das questões de prova, que vocês vão ver que, meu Deus, parece um negócio muito complicado e tal, eu não faço ideia. Boa parte dessas questões, na verdade, você consegue resolver com uma sacada inteligente, com uma linha simples. Claro que vão ter as questões que você tem que fazer realmente várias contas e tal, mas a esmagadora maioria é simples, é uma conta assim que vai ocupar poucas linhas, tá bom? Então, fiquem com isso em mente, tá? E já fiquem alertas assim, pô, eu tô demorando demais nessa conta, será que eu tinha que estar demorando tanto mesmo, ou será que não dá para melhorar e tal? Bom, mas é isso. Então, questão 11, letra C, acabou que foi bem simples mesmo. Vamos agora para finalizar a nossa lista com a questão 12, também na prova de 2011 do EOEA, tá certo? Ela diz o seguinte: em relação ao motor de corrente alternada síncrono, operando na tensão e frequência nominais, considerando-se desprezíveis os efeitos da resistência de armadura e a reatância de dispersão para as seguintes condições de carga, informe se os itens abaixo são verdadeiros ou falsos, né? No caso, esses itens aqui, se eles são verdadeiros ou falsos, e a seguir, assinale a opção alternativa que tiver a sequência correta. Gente, questão boa, tá? Questão, inclusive, que teve uma pegadinha da banca. Gostei da sacada da banca nesse negócio aí. Eles colocaram uma casquinha de banana que se você não ficasse atento, você ia escorregar. Muito bem. Eu vou começar. A primeira aqui, assertiva, tempo 1, 2, 3. A assertiva 1 eu vou deixar por último, porque é nela que está a casca de banana. A gente vai começar com as óbvias, né? Com a 2 e a 3. Com a 2, observe o seguinte. Ele diz que para a carga nominal com frequência, corrente de campo e tensão aplicada constantes, ou seja, deixou frequência, corrente de campo e tensão aplicada constantes. Um aumento do conjugado de carga pode provocar uma diminuição no ângulo do conjugado em relação ao valor anterior, tá certo? Ou seja, conjugado de carga nominal. O que é que a gente vai lembrar? Gente, vamos lá. A minha potência, meu fluxo de potência na máquina síncrona, vamos assim, desconsiderar resistência, tá? Ele falou aqui, ó, resistência desprezível, tá certo? Ele vai falar também da reatância de dispersão, mas a gente já chega nela. Resistência desprezível.
Veja, então se é desprezível, eu vou ter potência trifásica, vai ser igual a 3 vezes E V sobre X seno de delta, tá bom? Que é essa fórmula aqui. E, por sua vez, essa potência trifásica vai ser transmitida e transformada em potência mecânica. Torque elétrico vezes a minha frequência de rotação. Tá? Ah, torque elétrico vezes frequência de rotação, perdão. E aí eu vou passar o meu ômega dividindo. Torque elétrico, perdão. Eu vou deixar aqui, ó. Eu vou passar tudo isso aqui para o outro lado e vou deixar só o seno de delta. Que ele está relacionando aqui ó, o ângulo de conjugado, né? O delta, com o torque, aqui, ó, um aumento do conjugado. Então ele está querendo relacionar o delta com o torque. Fazendo essa transição para o lado de cá, eu vou ter essa relação aqui. Como frequência é constante, logo isso aqui também é constante. A tensão de armadura é constante e a tensão terminal é constante, isso aqui é uma constante K. E aí perceba, seno de delta é igual a K vezes o torque. Ou seja, se o torque aumenta, o seno de delta também aumenta. Eu tenho que lembrar que o seno de delta, tá, que a gente está trabalhando, a gente trabalha nessa parte aqui. Essa é a região de estabilidade da máquina. Aqui já é o limiar de estabilidade. A partir daqui, a máquina perde sincronismo. Tá? Inclusive, é o que a gente vai ver na terceira aqui. Ou seja, se eu estou trabalhando nessa região, se eu aumento o meu seno, tá bom? Se eu aumento, aqui é o meu seno de delta, e aqui é o meu próprio delta. Se eu aumento o meu seno, eu aumento meu delta nesta região. Então, se eu estou aumentando meu delta, a segunda está falsa. Por quê? Ele está dizendo que pode provocar uma diminuição no ângulo de conjugado. Tá bom? O aumento do conjugado não provoca a diminuição, provoca um aumento de carga, tá? Do ângulo de carga. Tá bem? Então, é falsa. Se ela é falsa, eu já posso riscar a B e a D. Tá certo? B e a D. Opa, perdão. Eu já posso riscar a letra B. Peço desculpas, tá? E a gente vai agora para a terceira assertiva. O que é que diz a terceira assertiva? Para a carga com ângulo de conjugado igual a 90 graus, que é aquela situação que a gente colocou aqui, ó, eu estou no meu limiar de estabilidade. Com frequência constante, corrente de campo e tensão aplicada constante, o que significa corrente de campo constante, tá? Significa o meu E constante, tá bom? Meu E aqui é dependente da velocidade e da corrente de campo, tá? Como ele fala, frequência, ele está mantendo a constante. Se ele está corrente de campo, ele está mantendo o E constante também. E tensão aplicada constante, tá? Ou seja, constante, constante, constante e constante aqui. E você tem o seno de 90, eu estou com o ângulo de 90 graus. Um aumento de conjugado de carga faz o motor perder sincronismo, né? Faz com que o motor perca sincronismo. Então, a gente faz o mesmo esquema, isso aqui é uma constante, e a gente vai ter o seguinte: seno de 90 igual a K vezes torque. O que acontece se eu aumentar o torque? Eu consigo aumentar o meu seno de 90 não. O seno de 90 já é o valor máximo do seno. Então, qualquer aumento de torque vai ultrapassar, vai fazer com que o meu ângulo de carga abra. E no momento que ele abre, ele começa a abrir indiscriminadamente. Por quê? À medida que eu abro, aqui, ó, o que acontece, tá? Quando eu chego aqui, se meu torque está aqui, aqui é uma região de equilíbrio. Então ele vai oscilar aqui até parar aqui. Quanto mais em cima aqui, mais perigosa é a oscilação, ó, porque a oscilação pode fazer isso aqui. Então, mais perigosa é a oscilação. O que acontece? Se eu passo, se meu torque está aqui, ó, tá vendo que a tendência do meu ângulo de carga vai ser continuar aumentando para ele conseguir aumentar, sendo que aqui ele vai desacelerar, quando ele chega aqui ele começa a acelerar de novo, por quê? A diferença de conjugado começa a aumentar muito e eu começo a acelerar minha máquina, tá? Então, meu ângulo de carga ele começa a crescer muito rápido, que é o que a gente chama de perder sincronismo, tá beleza? No caso não, no caso do gerador é acelerar. No caso do motor, a máquina começa a frear porque eu perco sincronismo, tá bem? Então, como nesse caso aqui é um motor, ela perde sincronismo, mas não acelera, tá? Dei essa confundida. Ou seja, verdadeiro. Faz com que o motor perca sincronismo. Então, de cara, se a última é verdadeira, tchau, tchau, só sobrou a letra A. Então vamos avaliar a primeira assertiva para ver se ela está correta? Vamos lá. Para carga nominal com conjugado de carga, olha, o conjugado de carga agora é constante, não é mais a frequência. Corrente de campo e tensão aplicada constantes, um aumento da frequência da linha irá provocar um aumento no ângulo do conjugado em relação ao valor anterior. Ou seja, se aumenta a frequência, eu aumento o ângulo do conjugado. Isso é verdade? Vamos usar o mesmo artifício. Agora, sendo que agora eu estou trabalhando com a frequência, né? Vou passar tudo para cá. O meu seno de delta em função da frequência. Passando tudo para lá, veja, esses dois aqui dependem da frequência, tá bom? Se eles dependem da frequência, eu vou separar aqui, né? Quem é XS? É a minha indutância de dispersão, tá bom? Síncrona. E vezes o ômega. Como aqui eu tenho já o ômega e aqui eu vou ter outro ômega,
eu vou ver que meu seno de delta aqui vai ser proporcional ao quadrado de ômega. Então você pensa, legal, né? Se eu aumento a minha frequência, eu aumento o meu ângulo de carga. E a gente estaria normalmente certo. Isso aqui normalmente seria verdadeiro, tá? Então a gente ia dizer, poxa, anulado, né? Anulado? Não, não é anulado. Por quê? Né? Vamos olhar aqui, ó. É, o que acontece? Veja, para uma carga nominal, um conjugado de carga, corrente de campo, a tensão aplicada constantes, um aumento da frequência da linha irá provocar um aumento do ângulo de carga. Se eu aumento a frequência, tá certo? Aqui a gente está vendo pela relação que eu aumento meu seno de delta pela mesma explicação do torque, tá? Sendo que agora o seno de delta aumentaria com o quadrado. Pela mesma explicação do torque, o delta também aumentaria junto, tá certo? Qual o problema? A questão deu esse detalhezinho aqui, ó. Resistência de armadura e reatância de dispersão são desprezíveis. O que é que isso muda? Tá, isso foi uma pegadinha da banca. Se LS é desprezível, quando eu faço a separação aqui, ó, isso aqui é aproximadamente zero. Então, se eu tenho uma variação de delta ômega, ok? Se eu tenho uma variação de delta ômega, minha variação do delta seno de delta é aproximadamente zero. Ou seja, não, uma variação da frequência, o aumento da frequência não irá provocar um aumento no ângulo do conjugado, então vai provocar um aumento desprezível. E, portanto, essa seria a falsa. Tá, Alan, legal, entendi. Beleza, a banca deu essa pegadinha, então eu cairia nessa questão aí. Claro, né, que você, fazendo por eliminação, você ia perceber que dá para, se você escolhesse corretamente fazer pela segunda e terceira primeiro, que são mais óbvias, daria para você eliminar e ficar com a letra A. Tá? Talvez você não perdesse essa questão. Tá? Eu acho que a banca, inclusive, coloca de propósito esse tipo de situação que é muito difícil. É muito difícil de você perceber. Mas você ia perceber as outras. Como você ia perceber as outras, você ia ver que só faltava a letra A. Tá? Então você ia na fé que ou ia ser anulada ou você estava marcando a correta. Tá? E aí, veja, por que a gente não considerou essa informação nas outras? Porque aqui tá vendo que eu considerei para o delta, ela é desprezível, mas ela é importante para o delta. Tá? Por mais que fosse desprezível, eu conseguiria ainda, porque relacionava o torque com como é o nome? Nessas aqui ele estava relacionando o torque com o ângulo de carga. Aqui ela está relacionando a frequência com o meu ângulo de carga, tá? Então já é uma relação diferente. Tá? Então não foi considerado desprezível antes, pois não havia variação de frequência. Mas nas demais assertivas, tá? Então, como não houve variação de frequência, a gente não fez essa consideração. Beleza, pessoal? Então, a gente termina aqui a nossa revisão geral, tá? Espero que todos estejam bem preparados, tá bom? Aqui está o gabarito para vocês darem uma checada depois, tá? Tentem fazer de novo essas questões, né? Volta do começo, pausa o vídeo, não espere eu começar a questão, tenta fazer do zero para ver se você lembra como eu fiz, tá? Depois volta aqui e vem ver o gabarito. Muito bem, pessoal, agradeço o tempo de vocês aqui. Como já pedi, não deixa de se inscrever no canal da Organiza para você acompanhar nossos outros vídeos, para você acompanhar as notícias que a gente manda de concursos que vem saindo por aí. A gente faz análise de edital, a gente faz revisão de prova, a gente faz gabarito do extraoficial. Então, tudo isso a gente tem disponível para ajudar você a conseguir a sua aprovação no concurso que você deseja, tá? Espero que todos vocês que vão fazer o concurso da aeronáutica agora nesse dia 14 estejam bem preparados, estejam conseguindo lidar bem com os estudos, estejam conseguindo seguir bem com o seu fluxo de estudos, tá? Se tranquilizem, fiquem calmos. O grande segredo para a prova é você fazer a prova com calma, confiando de que o que você aprendeu, o que você estudou, vai dar o resultado que você precisa, tá bom? Te agradeço mais uma vez pelo seu tempo aqui comigo. Espero que eu tenha conseguido te ajudar em alguma coisa. Deixe nos comentários se você tiver tido alguma dúvida e vejo vocês em um próximo vídeo. Até breve.